Oiê, chegamos e olha, já com um alerta, viu? Tá sentindo esse calorão? Chegamos à temperatura mais alta do ano. Ontem registramos 34,5 graus nos termômetros aqui, de acordo com o IMET. E olha, vai piorar, viu? A previsão é de que essa temperatura ainda aumente ao longo dessa semana, ali pro fim de semana. Então, atenção redobrada com a hidratação, toma muita água. Seja muito bem-vindo, eu sou a Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Eu já trago para vocês aqui com os nossos repórteres algumas notícias, alguns destaques da edição de hoje. E a polícia identifica um adolescente que ameaçava nas redes sociais fazer um massacre em escolas do DF e no entorno. Maicon Leão. Pois é, Vivi, esse adolescente disse o seguinte, que só não concretizou o ataque ainda porque faltava a chegada de uma máscara. Ele sabia, inclusive, que seria preso por um bom tempo, mas felizmente a Polícia Civil conseguiu se antecipar. Esse adolescente foi identificado, trazido aqui para a delegacia junto com os responsáveis, e a gente fala mais sobre esse caso daqui a pouquinho, Vivi. Que tensão, hein, Maicon? Um motorista atropelou uma criança de 10 anos em Ceilândia. O teste do bafômetro confirmou que ele tinha bebido, e muito. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. Esse homem, inclusive, confessou que ingeriu bebida alcoólica. Ele invadiu a contramão e atropelou essa criança de 10 anos que estava pedalando. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso e o estado de saúde dessa menina. Quanta irresponsabilidade, né? Até já, Kátia. Má fé, pastores são suspeitos de aplicar golpes financeiros em fiéis no Brasil e no exterior. Vanessa Vitória. Operação apocalíptica denominada aí Falso Profeta. De acordo com a polícia, pelo menos 50 mil pessoas podem ter sido vítimas deste golpe. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes. Até já, Vanessa. Obrigada. E atenção, chocólatras, pela primeira vez vamos ter aqui em Brasília o que seria o maior festival de chocolate e cacau da América Latina, hein? Além de degustar essas delícias, também vão ser oferecidos lá cursos de capacitação, workshops, palestras com especialistas nacionais e internacionais. Já pensou, hein? Aprender receitas com chefes brasileiros, receitas premiadas. Só de falar e ver isso daí, olha, já dá água na boca. Vamos mostrar como vai ser ao vivo. E você, participe do jornal comigo, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá aqui, 996232421. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser também pelo nosso Instagram. Aproveita para já seguir a gente, é o @SBT Brasília. Manda uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que trazemos ao longo da nossa edição. Manda aquela foto assistindo ao jornal. Conta de onde você é, hein? O seu nome também, não esquece. Quero estar cada vez mais perto de você, porque a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. Bom, a gente já vai começar com essa notícia porque é o seguinte, gente, todo mundo está cansado de saber, né? É proibido ingerir bebida alcoólica quando você vai dirigir. Mas nem todo mundo segue essa regra. E mesmo assim, continuamos noticiando casos de imprudência ao volante, dia após dia. E dessa vez, um motorista com sinais de embriaguez atropelou uma menina de 10 anos em Ceilândia. E não eram só sinais não, viu? Ele tinha bebido mesmo, segundo o teste do bafômetro. Quem tem os detalhes da prisão dele é a Kátia Gomes e conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde para você, Kátia. Olha, além de ter bebido, né, ele estava na contramão, quer dizer, um conjunto de irregularidades. Sim, Viviane, um conjunto de irregularidades mesmo. Ele alegou que estava na contramão porque não conhecia ali a região. Então ele acabou invadindo a contramão porque não sabia a exata direção ali daquela via, né, daquela região. Isso aconteceu em Ceilândia, próximo ao terminal rodoviário ali da cidade. E a polícia militar, ela foi chamada logo depois desse acidente porque
o homem havia ingerido bebida alcoólica e a ingestão foi muito alta, inclusive já considerada crime. Quando a pessoa ingere até 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue, ainda é aplicada ali uma advertência, uma questão administrativa, né? Uma punição administrativa. Acima de 0,3 já é considerado crime e ele ingeriu 0,5, ou seja, é um percentual bastante alto, já é considerado crime e por isso ele foi preso. Esse homem de 43 anos, né, que estava dirigindo ali alcoolizado, como eu disse, invadiu a contramão e atropelou uma menina de 10 anos que estava na bicicleta. Bom, para falar sobre essa ocorrência que foi atendida pela Polícia Militar, eu vou conversar agora com o Tenente Pelissaro, que está aqui ao meu lado. Tenente, infelizmente, mais uma ocorrência envolvendo o motorista dirigindo embriagado. Tem se tornado cada vez mais comum? Bom dia. Tem se tornado comum essa irresponsabilidade de dirigir e consumir álcool, né? Hoje é a segunda maior causa de mortes no trânsito, é a questão da ingestão do álcool e direção. No caso desse motorista, a ingestão dele, como eu expliquei, é considerada alta, né? Inclusive é considerada crime também. Exatamente, é considerado crime essa ingestão acima de 0,3. No caso ele deu 0,5, né? Então ele foi levado à delegacia, né, e preso. Ele fez o teste do bafômetro, confirmou e ele também admitiu. Exatamente. Conforme informações, ele admitiu ter consumido a bebida alcoólica, foi ofertado para ele fazer o teste do etilômetro, ele aceitou fazer o teste, assoprou e deu 0,5. No caso desse acidente, ele ainda confessou ali que não conhecia a região, por isso que ele teria entrado na contramão? É muito difícil a gente poder afirmar, né? Mas com certeza a influência do álcool aí, né? Porque apesar de você não conhecer a região, a contramão muitas vezes está explícito por meio de placas, sinalizações, e ali o álcool na cabeça acaba influenciando a tomada de decisão errada. Então é uma grande irresponsabilidade mesmo. Nesse caso específico, os bombeiros socorreram a vítima. A menina de 10 anos estava com escoriações, foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia. A gente não tem o estado dela agora, mas segundo as informações dos bombeiros, ela foi levada apenas com escoriações. Ou seja, não foi um acidente grave, mas nesse tipo de situação poderia sim ter sido um acidente muito mais grave. Exatamente. Como eu falei, é a segunda maior causa de mortes no trânsito, é a ingestão de álcool e a direção. Então vemos que essa menina, graças a Deus, deu uma sorte, sobreviveu a uma irresponsabilidade do condutor. Por isso que a gente sempre fala do trânsito, temos esse lema, que a sua responsabilidade salva vidas. Então, pedimos encarecidamente a todos os telespectadores, não consumam álcool e direção. Façam uso de aplicativos, façam uso de carona solidária, mas álcool e direção nunca combinam. Mesmo se for uma pequena quantidade, a pessoa já pode ficar alterada e perder ali a noção de trânsito? Pode. De pessoa para pessoa a quantidade de álcool ali se vai interferir, né? Mas como a nossa legislação ela não permite que se dirija quando consumir álcool, se ela for pega, já vai perder a carteira, sofrer todas as sanções administrativas, inclusive a multa. Inclusive prisão também. Nesse caso, por ser considerado crime, ele pode ficar preso ou pelo menos responder pelo crime. Ele pode ser preso sim, o delegado provavelmente arbitrará uma fiança, caso ele não consiga arcar com o valor da fiança, ele vai aguardar o julgamento preso. Inclusive, nesse tipo de situação, dirigir sob efeito de álcool, ainda atropelar uma pessoa, ele pode ficar preso ali de 6 meses a 3 anos, que é uma pena considerada. Exatamente, é uma pena considerável, né? A imprudência é uma responsabilidade assim, sem palavras para descrever a ação deste cidadão. Agora, vocês, né, que trabalham no batalhão de trânsito, têm flagrado em blitz muitas situações semelhantes, principalmente final de semana? Infelizmente é uma situação comum no batalhão de trânsito. Nós fazemos as abordagens e o pessoal ingerir álcool e direção. É uma coisa comum já.
É uma situação complicada, não é, Viviane? Porque a gente vive batendo nessa tecla, vive falando e alertando que se beber, não dirija, porque pode causar um acidente grave. No caso dessa menina de 10 anos, ela foi levada apenas com escoriações para o Hospital Regional de Ceilândia. Então, assim, a gente acredita que não tenha sido nada muito grave, a gente não tem a atualização do estado de saúde dela, mas claro que poderia ter sido muito mais grave. Sem dúvida. E quando a gente fica aqui se perguntando, né, qual é a quantidade mínima que é permitida para beber e dirigir, depois até a gente pode tirar essa dúvida do que representa esse 0,3, a gente sempre bate nessa tecla de que não beba nada, porque você não sabe como isso vai agir ali no seu corpo, no seu organismo. Então, quando a gente está colocando aqui, foi 0,3, 0,5, bebeu e dirigiu. E quando acontece um acidente como esse, ele assumiu o risco de matar. Então, assim, se ele não tivesse bebido, né, se não tivesse registrado o álcool, ele realmente poderia ter começado a ser investigado como uma outra opção. O que poderia ter acontecido nesse acidente, né? Foi alguma outra infração que ele cometeu? Foi uma fatalidade? Mas quando isso acontece, de cara, já se associa ao álcool. Então, olha só, e algo que ele poderia ter evitado. Por isso a gente bate tanto nessa tecla de que não dirija se você bebeu, né? Assim, encontre outras possibilidades, hoje já existem várias. Até citei essa questão do 0,3, mas para que as pessoas entendam também o que representa esse 0,3, né? Ele pode tirar essa dúvida para a gente, Kátia? A Viviane perguntou se o senhor consegue explicar, eu sei que deve ser uma conta um pouco difícil de fazer, mas o que significa esse 0,3 que é o máximo permitido? Dá para dizer se é 1 ou 2 latinhas de cerveja? Porque o limite hoje da legislação é 0. É muito complicado. Eu não tenho subsídio para poder afirmar para você quantas latinhas são. Depende de cada organismo. Mas hoje a legislação, o limite é 0 mesmo. Ou seja, não pode ingerir nada. É 0 a tolerância. Exatamente. A infração administrativa ela parte de 0,04 até 0,3. Então, praticamente 0 o limite. Então, nós afirmamos sempre, se for beber, não dirija. Inclusive, Viviane, a gente já mostrou exemplos. Tem pessoas que consomem apenas ali um copinho de cerveja, né? Bem pouquinho mesmo, uma quantidade mínima, e já é flagrado no bafômetro. Ou seja, é realmente uma quantidade muito pequena para já ser considerado crime. Por isso que a legislação diz, né? O consumo tem que ser 0, não pode ingerir absolutamente nada de álcool para não ter nenhum risco. Porque em algumas pessoas um copo de cerveja pode até fazer efeito, outras pessoas não, mas então na dúvida, nada de álcool. Ótimo, então fica aqui essa confirmação, é isso, 0, não beba, até porque pode agir de forma diferente em cada organismo, né? Ô, Kátia, e esse não é o único caso de atropelamento de criança que você apurou hoje, né? Que você está trazendo aqui pra gente. Olha só, pessoal, uma menina de 4 anos foi atropelada também. Vamos ver as imagens? A gente coloca aqui na tela para poder mostrar para vocês como que foi esse outro acidente que um circuito mostrou. Um homem passa correndo ali na rua, de repente essa criancinha sai correndo ali do nada e um carro não vê, atinge essa menina que cai no chão, um outro já também tenta frear, mas acaba passando um pouquinho por cima dessa criança. As pessoas chegam ali desesperadas. Olha só como ela voa longe. E nesse caso específico, essa criança, ela sai ali, ela estava com outras pessoas, ela passa por trás dos carros, ela é muito pequenininha, a motorista não vê, né, realmente. Ela passa ali, ela para, todo mundo para, tenta ajudar. Uma situação assim que a gente fica angustiado só de ver o pessoal levantando o carro para tentar tirar essa criança debaixo do carro. Só que nesse outro caso que a gente está mostrando agora, né, Kátia, o motorista realmente não ingeriu bebida alcoólica. A gente até vê ali nessas imagens que a gente está repetindo agora, que a criança ela sai ali, de repente ela aparece no meio da rua. Então, deve ter sido muito difícil mesmo de ver essa menininha tão pequenininha passando por ali. A gente traz esse assunto, inclusive, como um alerta, né, para pais responsáveis que estão ali com crianças, para não deixarem, quando estiverem próximo a uma pista, para poder segurar a mãozinha da criança, porque olha só o risco que se corre. E nesse caso aí, Kátia, já foi constatado, né? Realmente ela não tinha bebido, ali foi uma fatalidade que a gente traz, inclusive, aqui como alerta, né?
Sim, nenhum dos dois motoristas ingeriu bebida alcoólica, eles fizeram um teste, né? Realmente foi uma fatalidade. Esse caso aconteceu na rua 6 de Vicente Pires, no sábado, por volta de 1h40 da tarde. Pelas imagens, a gente percebe que o pai da criança atravessa a rua e a menina sai correndo atrás dele, sem olhar para o lado e sem perceber que tinha um carro passando na pista, né? Segundo a polícia, o pai dessa criança tinha ido buscar algumas bolinhas que tinham caído ali no meio da pista e a menina decidiu sair correndo atrás dele. A imagem é impressionante porque ela é atropelada 2 vezes. Primeiro o carro bate, né, um carro que vem seguindo em uma direção e depois o outro veículo que está na outra direção acaba passando por cima dessa criança. As pessoas que estão lá ficam todas desesperadas, alguns motoristas param o carro, eles ajudam a levantar o veículo. Um homem pega a menina de 4 anos debaixo ali do carro, leva para o gramado. Dá para perceber também 2 pessoas ali desesperadas. Um homem que coloca a mão na cabeça, nervoso, e uma mulher que acaba sentando na calçada também, bastante desesperada. Eu liguei um pouquinho mais cedo para conversar com o delegado responsável pelas investigações para tentar saber quem era essa mulher. Ele infelizmente disse que não podia atender minha ligação porque estava em uma reunião, mas eu acredito que essa mulher que aparece ali desesperada seja a mãe da menina, já que, né, o pai foi a pessoa que correu ali para tentar pegar a bolinha e a filha foi atrás. Então a imagem mostra ali realmente todo mundo bastante desesperado com essa situação. Mas o delegado já tinha passado mais cedo para a nossa produção o estado de saúde da menina. A menina, que se chama Alice, de 4 anos, ele disse que ela ainda está internada, está estável, aguardando exames mais detalhados para a coluna cervical e que ela está sentando, não está andando ainda, porque ela está imobilizada, mas que ela está respondendo bem a todo o tratamento que ela vem recebendo, né? Porque pela imagem a gente percebe que foi um acidente, né? Foi um acidente grave, foi uma batida muito forte, seguido ainda ali de um atropelamento, mas segundo o delegado, ela está ali passando por exames, né? Então é uma situação que vale também um alerta. A gente sabe que criança, né? Criança sozinha ali segue a gente, então por um segundo ali a criança atravessa a rua correndo atrás do pai, sem perceber ela acabou ali sendo atingida, né, por 2 veículos, não só um, por 2 veículos. É isso, Viviane. Nossa, é chocante mesmo a gente ver essa cena. A gente estima aqui melhoras, né, que ela possa voltar ali para a rotina dela o quanto antes e bem, com saúde, porque eu imagino o desespero dessa família toda. E quando a gente vê aquele homem passando, né, a primeira coisa que passou pela cabeça foi justamente isso, né, você confirmando aí que era o pai. E ela, enfim, não pensou 2 vezes, né, saiu correndo ali atrás do pai. E nessa idade não tem o costume de olhar para um lado e para o outro. A gente vê realmente que o carro parece que não está ali em alta velocidade, né? A gente vê que a motorista sai ali, tenta também ajudar, bem angustiada. Então fica esse alerta mesmo, tanto para os pais, para os responsáveis que estão ali com a criança, para quem também está passando por algum lugar que seja um pouco mais movimentado, que seja próximo principalmente de escola, casas, né? E para ter essa atenção redobrada, porque criança, às vezes a gente não consegue ver mesmo se sai ali correndo por meio dos carros e a gente vê que ela saiu com muita pressa, né? Então a gente realmente traz isso aí como um alerta para todo mundo e que ela realmente se recupere. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Até já. E olha só que risco alunos estavam correndo, hein? A polícia identificou um adolescente que ameaçava nas redes sociais realizar um massacre em escolas do Distrito Federal e do entorno. Ele chegou, inclusive, a dizer que estava esperando apenas uma máscara chegar para cometer os ataques. Vamos conversar com o repórter Maicon Leão, que tem detalhes desse caso. Inclusive, um caso que chamou muita atenção no início do ano. A gente viu massacres acontecendo em outros estados, em São Paulo. E isso chocou muito, deixou muitos, inclusive muitos professores, muitos alunos, pais preocupados. De repente, a gente vê de novo um garoto nas redes sociais fazendo esse tipo de ameaça. E Maicon, ele ainda alegava ali que tudo isso era simplesmente para tornar uma celebridade divina. Que loucura, hein? Boa tarde para você.
Sim, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que está em casa ligado no SBT Brasília, primeira edição. O que deixa essa história ainda mais absurda depois dessa frase aí é que esse menino tem apenas 13 anos de idade. E a gente está falando de uma situação que foi contornada ali graças à inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal e à interligação ali com a Polícia Civil aqui de Goiás, já que esse adolescente estuda em uma escola pública de Planaltina e era onde ele planejava cometer esses ataques. A inteligência ali da PCDF conseguiu identificar algumas postagens, algumas publicações ali que levassem para essa linha de atentado, de massacre, e aí houve a troca de informações ali. O que a gente sempre ressalta a importância dessa parceria entre as polícias para entender o que estava acontecendo. A informação foi compartilhada com a Polícia Civil aqui de Goiás, que começou a analisar o caso e conseguiu localizar e identificar esse adolescente. Quem explica mais para a gente os detalhes é o delegado regional José Antônio Sena. Doutor, para a gente começar, ele já estava ali certo de que cometeria esses ataques, inclusive estava guardando só essa máscara, foi o que ele disse na delegacia? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente, nós recebemos um relatório de inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal e de imediato já empreendemos todas as diligências necessárias para identificar esse adolescente responsável pelas postagens de supostos atentados. A equipe, então, da Polícia Civil do Estado de Goiás foi até a residência desse adolescente, os pais não tinham conhecimento e ele confessou que tinha, sim, a intenção de cometer esses atos atentatórios, estava tão somente aguardando a chegada de uma máscara e no local foi apreendido utensílios utilizados para as filmagens, inclusive a faca que supostamente ele iria utilizar para a realização desses atentados. Equipamentos ali para filmar o ataque? Ele tinha equipamento, não, filmar o ataque não, a priori ele não fez menção sobre filmar o ataque, ele tinha os equipamentos de filmar as postagens que ele realizava em redes sociais, perdão. Vivi, um detalhe importante que o delegado passou agora, tudo isso acontecia, apesar de ser ali esses acessos dentro da casa, sem que os pais soubessem dessa intenção dele, né? Exatamente isso, os pais se mostraram surpresos. A conclusão que nós tivemos após aquela breve conversa com a família é que esse adolescente sofria bullying na escola e isso motivou então esse sentimento de ira e motivou ele a planejar esses atentados. Delegado, pelo que consta ali no depoimento, no momento que ele é ouvido ali acompanhado dos pais, do conselho tutelar, já que quando a gente fala de um adolescente tem todo um preparo para colher esse depoimento, ele aparentava estar muito decidido do que ele queria fazer? Sim, ele estava certo do que iria fazer, inclusive confirmou de maneira bem enfática para a equipe policial que iria sim realizar esses atentados, inclusive tinha a intenção de se tornar uma celebridade. Isso aí foi divulgado pela nota que a Polícia Civil realizou, então nós temos aí, de acordo com toda essa investigação realizada, a probabilidade de que esse atentado certamente iria ocorrer. Um outro detalhe que chama a atenção nesse depoimento, delegado, é inclusive ele falar que saberia que ficaria ali, no caso como ele é menor, apreendido por um bom tempo depois que cometesse esse crime, ou seja, ele tinha consciência de todo o processo? Tinha consciência de todo o processo, inclusive ele usou a expressão, saberia que ia ficar preso por vários anos, mas mesmo assim ele estava decidido a realizar o seu intento delitivo. Felizmente agora essa situação ela foi antecipada, né? Foi descoberta ali pela investigação, pela inteligência, o trabalho conjunto entre as duas polícias. Como é que fica a situação desse adolescente agora? Ele está sendo monitorado? Ele ficou apreendido? Não houve apreensão, quero fazer um agradecimento para a Polícia Civil do Distrito Federal, graças a essa integração e essa comunicação imediata entre as instituições, houve aí essa inibição desse suposto ato. Então o adolescente foi tão somente ouvido, não havia elementos jurídicos para que nós realizássemos a apreensão dele naquele momento, nada impede que possa ser realizada e a Polícia Civil, juntamente com o Conselho Tutelar, estão acompanhando aí o dia a dia, o passo a passo desse adolescente. Delegado, outro detalhe importante para a gente abordar nesse caso é não só ali a conversa importante ter entre os pais e os filhos, mas às vezes até um monitoramento mais preciso ali em cima. A gente está falando de um menino de 13 anos com uma ideia concreta, que sabia o passo a passo do que fazer e até mesmo do que aconteceria depois. Os pais foram pegos de surpresa aqui na delegacia. Exatamente, nós sofremos aí um período crítico em relação a esses tipos de atentados. Fizemos, em relação ao estado de Goiás, um planejamento estratégico em relação ao enfrentamento dessa crise e, dentre esses enfrentamentos, nós pedimos para que as escolas, os professores acompanhem as relações de bullying, acompanhem
acompanhe qualquer comportamento anormal, o cenário ideal é que as escolas tenham detector de metais, porque até mesmo iria inibir esse adentramento no recinto com uma arma branca. E pedimos também que os pais acompanhem. O fato da criança, do adolescente ficar por horas em redes sociais, em computadores, sem que os pais acompanhem, pode ser considerado, sim, inclusive uma omissão imprópria por parte dos pais, que têm responsabilidade, sim, de acompanhar, de cuidar, de zelar o passo a passo dos seus filhos. Delegado, é importante a gente aproveitar o espaço agora, conversando com essa galera de várias idades. A gente tem desde crianças, os pais, avós acompanhando, de que não adianta achar que está protegido ali atrás de uma tela, do celular, que não está sendo monitorado, que não consegue descobrir o que você está planejando, porque nesse caso ele fazia publicações realmente públicas ali para que qualquer pessoa pudesse ver. Mas existe uma investigação que consegue rastrear esse tipo de conteúdo, né? Eu falo, o estado de Goiás hoje é referência em redução de crimes violentos, em especial contra o patrimônio. Tivemos uma redução de mais de 90% nos últimos 2 anos, graças a políticas incisivas de enfrentamento. Infelizmente, os crimes virtuais tiveram um aumento justamente pela dificuldade de investigação. No caso, o adolescente utilizava uma página fake, certo? Mas mesmo assim, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária possui todo o material, todo o equipamento necessário para chegar até o autor. É um pouco mais trabalhoso, mas nós identificamos sim e reprimimos essa conduta com tolerância zero. Não deixamos que delitos dessa modalidade sejam praticados sem a devida repressão estatal. Delegado, às vezes quem é de Planaltina está acompanhando a gente agora fica preocupado. Esse adolescente com todo esse plano ali concreto, já pronto para executar, prestou depoimento, foi liberado. Como é que ficou o acompanhamento desse adolescente ali para garantir a segurança desses outros alunos? Nós de pronto já retiramos todo o equipamento que o adolescente poderia utilizar para esse atentado. O Conselho Tutelar está realizando visitas periódicas, os professores já estão orientados como proceder, como acompanhar esse adolescente, e a Polícia Judiciária também está atenta periodicamente, está em constante diálogo com os pais desses adolescentes. E eu acho que a repressão maior desse caso é os pais terem ciência desse planejamento por parte do adolescente, e agora os pais também acompanhando de perto, certamente não irá se repetir esse tipo de delito. Delegado, obrigado pelas explicações desse caso. Vivi, imagina o susto ali. Nesse caso, felizmente, a polícia conseguiu se antecipar para que nada mais grave acontecesse, mas eu fico imaginando o susto dos pais ali, recebendo a polícia em casa, o que está acontecendo, e descobrir que o filho ali estava planejando um massacre na escola, já com tudo pronto, aguardando apenas a chegada de alguns itens e, mais que isso, compartilhando as informações desse ataque na internet. Eu imagino a angústia desses pais, né? O pai sempre acha que está conseguindo entender tudo que o filho está passando e, de repente, se deparar com uma situação como essa. Por isso a importância de estar sempre muito perto, conversando, sabendo o que está fazendo ali quando está nas redes sociais, acompanhar a rede social também. Você até chamou a atenção para essa preocupação em relação a essa criança, né, de 13 anos. Uma dúvida, Maicon, se eles, nessa investigação, eles puderam identificar, porque o fato dele estar mostrando tudo isso nas redes sociais, se isso poderia ser também para chamar atenção apenas, como ele estava ali sofrendo bullying, uma forma dele chamar atenção, e descartam a possibilidade dele ter contato com uma outra pessoa que pudesse estar incentivando esse tipo de atitude? Detalhe muito importante, Vivi, a Viviane trouxe ali no estúdio para a gente uma questão, o seguinte: se ao longo dessas investigações vocês conseguiram reparar se essa era uma forma de chamar a atenção por conta do bullying que ele vinha sofrendo, e outro detalhe, se identificou ali o envolvimento de outras pessoas que pudessem estar incentivando ele ali por trás, ou dando algumas orientações, ou até mesmo outros adolescentes envolvidos nessa situação. É interessante mencionar que o adolescente foi encaminhado para acompanhamento psicológico também, isso não foi dito. Certamente isso foi uma forma, sim, de enfrentar essa modalidade de bullying, né? De querer descontar esse sofrimento que ele possui na escola. Até o momento não foi encontrado nenhum auxiliar, nenhum participante desses atos atentatórios. Todo o trabalho ali de investigação dessas máquinas que ele utilizava continua também, até mesmo para saber se existiam outras pessoas próximas? Com certeza, o procedimento foi
foi instaurado, foi recente essa ação, nós entramos em contato com o adolescente, realizamos o adentramento na residência no dia de ontem, né? Nós temos aí o prazo legal para a conclusão dessas investigações. Se novas informações surgirem, nós divulgaremos aqui o quanto antes. E é importante ressaltar também, doutor, que nesse caso foi a própria polícia quem acabou descobrindo essas coisas, mas coleguinhas de escola que às vezes escutam uma conversa ali diferente, pode também estar fazendo essa denúncia, claro, passar essas informações para a professora, para os pais, para o mais próximo possível ali, para que também seja feito esse acompanhamento, né? É um caso em que precisa de várias pessoas unindo forças para combater. Exatamente, a gente sempre frisa em relação às denúncias, nós precisamos que as notícias de fatos delitivos cheguem até a Polícia Judiciária para que nós possamos apresentar aí o devido resultado, a devida resposta no menor lapso temporal possível. Infelizmente, às vezes até por insegurança, por falta de tempo, as pessoas deixam de fazer essas notícias, isso atrapalha muito as investigações e às vezes vidas, né, são ceifadas devido a essa omissão, essa insegurança de populares que têm a informação e não apresentam para a Polícia Judiciária realizar a devida investigação. Bebê, nesse caso aqui a gente está falando de vidas que foram salvas justamente graças a esse trabalho de monitoramento ali da Polícia Civil, que conseguiu identificar esse comportamento estranho, compartilhou as informações com a Polícia Civil aqui de Goiás, que conseguiu se antecipar. Já estava tudo pronto no planejamento desse adolescente ali, faltava só a chegada de uma máscara para ele colocar esse plano em ação. Felizmente, essa ideia dele ali foi frustrada. Graças a Deus, né? Parabéns para a polícia aí pelo trabalho, que essa criança também possa agora ter um acompanhamento psicológico, que isso chame a atenção da escola para saber que isso está acontecendo, esse bullying lá dentro, para que também trabalhe junto com os outros alunos, para poder ver a importância de trabalhar isso dentro de sala de aula, para que não aconteça coisas como essa daí que a gente está vendo. Obrigada, viu, Maicon? E olha só, gente, a gente falando ainda sobre esse assunto, né? Muitos pais não sabem exatamente como lidar com os filhos nesse momento em que tem tanto o celular, rede social. Como que faz, né? Libera, não libera para eles poderem usar? Como que vai ser esse momento ali deles estarem usando? Tem que colocar algum limite? Como que faz para poder conseguir entender o que eles estão acessando? Bom, eu conversei com um psiquiatra da infância e da juventude no podcast Viva Mais, Viva Bem. Já está disponível para você poder acompanhar a hora que você quiser, onde você quiser, você pode colocar para poder ouvir esse podcast. E ele fala, ele dá orientações super interessantes. Ele conta ali, né, sobre como que você cria essa relação de confiança com o filho, porque muitas vezes a gente acaba ficando perdido ali, né? É tanta correria, é tanta rotina, e os filhos também tendo esses acessos, às vezes não em casa, mas na escola, com outros amigos. Então, ele dá várias dicas que são interessantes. Você pode ouvir no canal do YouTube do SBT News ou no Spotify. É só você colocar lá na pesquisa Viva Mais, Viva Bem. Você vai cair direto lá nessa lista de episódios e você consegue acompanhar. Vai te ajudar com certeza, viu? Agora, olha que absurdo, criminosos usavam a fé das pessoas para induzi-las a acreditarem que seriam recompensadas financeiramente e com quantias, assim, astronômicas. A Polícia Civil foi às ruas nesta quarta-feira para poder combater essa organização que atua ali na prática de estelionato, aqui no Distrito Federal e em outros estados também, viu? A investigação aponta, inclusive, que os suspeitos são de uma rede criminosa especializada em diversos crimes, como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionatos. Então, sobre essa investigação, a gente vai conversar agora com a repórter Vanessa Vitória, que vai trazer esses detalhes, né? Boa tarde para você, Vanessa. Olha, quantas pessoas acabaram caindo nesse golpe aí apocalíptico, como estão falando, né? Até para a gente mostrar também para as pessoas como que funcionava para não cair. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, de acordo com as investigações, pelo menos 50 mil pessoas foram vítimas aí desse golpe, isso em todo o Brasil, Vivi. É aquele dinheiro que vai, mas não vem. A esperança delas é que fosse e voltasse aí com lucros exorbitantes. E essa equipe aí, esse grupo, né, que tem pelo menos 10 líderes, que seriam os cabeças, é muita gente. Eles faziam justamente isso, usavam a boa fé, a pessoa ali tinha uma crença, né?
agiam na internet, mas também em locais religiosos. Mas quem vai contar um pouquinho dessa operação pra gente é o Dr. Marco, delegado que está aqui do meu lado. E essa operação aconteceu hoje já nas primeiras horas do dia, aqui no Distrito Federal, como você falou, em outros estados. E aqui no DF, delegado, boa tarde para você. Foram quantos aí que estavam na mira da polícia? Isso, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. No Distrito Federal foram 6 alvos que nós realizamos o cumprimento de busca e apreensão. E no total foram 16 mandados de busca e apreensão em todo o território do país, além de 2 mandados de prisão preventiva de principais líderes religiosos aí dessa organização criminosa. Como é que a polícia soube? Foi denúncia de alguma vítima? Como é que a polícia chegou até eles? Essa investigação ela já avança ao longo de um ano e iniciou-se a partir do momento em que um desses investigados ele compareceu numa agência bancária com um falso documento, um falso extrato, simulando que portava em sua conta bancária bilhões de reais. Então ele foi preso em flagrante e a partir dali nós produzimos mais elementos e pedimos à justiça todas essas medidas que hoje a gente cumpriu. Como é que esse grupo atuava? Qual era a estratégia para conseguir o dinheiro? Principalmente através das redes sociais e mídias digitais. E eles usam o discurso, o falso discurso religioso, né, enganando as vítimas, fazendo elas acreditarem que são merecedoras ou que são abençoadas para receber uma fortuna. Só que em troca disso elas necessitam fazer um falso investimento, seja em títulos financeiros falsos ou em falsas operações humanitárias, de acordo com eles. Dava quanto e ia receber quanto? Olha, o valor ele varia, né, de acordo com o que cada suspeito oferta. Então uma vítima poderia simplesmente investir, né, entre aspas, R$25 e ganhar 10, 20 milhões de dólares. Ou poderia investir R$2.000 e ganhar quantias que são inimaginárias, né? Chega a ponto de ser centilhões de octilhões de euros. Então, assim, são valores que nem existem no planeta. Vivi, parece brincadeira. Você já ouviu falar em centilhões... Como é que é? Centilhões de octilhões... Parece brincadeira. Gente, é sério, mas como é que... Centilhões? De octilhões, né? Muito zero. Vivi do céu, já viu esse dinheiro aí? Não, eu te confesso... De euros ainda, né, delegado? Então, aí eu fico imaginando, né? A gente nunca ouviu falar nessa palavra, né? A gente fica aqui, quando fala em bilhão, a gente já fala, meu Deus do céu, não consigo nem mencionar, ter uma noção de quanto que é essa quantia. Imagina agora esse valor aí que estavam prometendo. Olha, delegado, vou te falar que, assim, até uma orientação, né? A gente já tem um ditado antigo aí, quando a esmola é demais, até santo desconfia. Então, não tem condições de achar que vai ali dando a R$25 depois render dessa forma, né? O golpe ele parece simples, todavia, como os investigados eles usam esse discurso religioso, né, eles batem nessa tecla da crença, então eles acabam enganando as vítimas. Vivi, olha só, eles usavam aí nesses vídeos, né, que tem pela internet para fazer esse convencimento, um dos líderes religiosos, esse não do Distrito Federal, mas vizinho nosso aqui, goiano, né? Ele tem quase 80 mil seguidores em uma rede social. Então, assim, tem promessa de que eles têm títulos, que eles têm pergaminho, que eles têm até pérolas negras, né? Eles inventam títulos financeiros para tentar dar uma aparência de legalidade àquela falsa operação. Então, eles mostram algumas imagens para as vítimas, simulando que aquilo ali é um título que vai dar um retorno financeiro para eles. Inclusive, Vivi, eles são donos de bancos digitais. Seria dali que sairia o dinheiro do lucro. Mas precisa de acontecer uma coisa no planeta, né? Uma movimentação espiritual, não sei se dá para dizer a palavra espiritual, mas precisa acontecer uma coisa aí de alinhamento no planeta. É o que eles chamam de uma teoria conspiratória, Nezara, Gesara, né? Eles apelidaram dessa forma. Então precisa sim acontecer esse evento para haver essa liberação do dinheiro para as vítimas. Só que esse dia nunca chega e aí eles usam para pedir mais dinheiro ainda aos seus fiéis. Vivi, parece brincadeira, a gente está até falando isso, mas são 50, pelo menos 50 mil pessoas, pode ter muito mais gente. Eles têm um grupo de rede social ali, de mensagem, que inclusive quando sai alguma reportagem da imprensa, eles vão lá e mandam bloquear, fala assim, olha, fala com esses investidores, vai lá e bloqueia, que estão falando mal. Eles fazem tudo parecer com uma veracidade tão grande que as próprias vítimas começam a denunciar os vídeos
das emissoras, dos jornalistas ali que estão falando a verdade, como se fosse fake news. E olha só, Vivi, tem um outro ponto também que chama muita atenção na atuação deles, é que não são pessoas, assim, eu perguntei para o delegado, quem são essas vítimas? São pessoas que não têm muito estudo, muito conhecimento, são pessoas pobres? Não, gente, tem de toda a classe social, com instrução, sem instrução, não é isso, delegado? As vítimas são de todas as camadas sociais, desde aquela pessoa que mora num rincão do Brasil, no canto, até um empresário bem-sucedido. Eles enganam todo tipo de gente. E, inclusive, Vivi, eles sim tinham boa vida e conseguiram movimentar aí, só esses 10, em 5 anos, 156 milhões de... Quanto é, delegado? Que eu até perto, tanto dinheiro que estou perdendo aqui. A investigação aponta que eles teriam movimentado nesse espaço de tempo aí, entre 5 anos, cerca de 150 milhões de reais. E olha só, Vivi, tem toda essa estratégia aí de convencimento que a pessoa fica assim, olha, eu tô andando de carrão, tem vídeos, eu assisti vídeos lá, olha, eu tô andando de carrão, mas você também. Ah, eu só ando de avião, mas você também, vai chegar o seu momento. Tem que esperar aí essa movimentação espiritual do planeta, do universo, e também outras desculpas, porque em alguns momentos, quando algumas vítimas pediam para reaver o dinheiro, aí tinham desculpas que não eram tão quânticas e místicas assim, né, delegado? Aí falava de eleição, tem que esperar passar, tem que esperar um evento acontecer, e você vai pegar seu dinheiro de volta, e a pessoa ia dando mais. Isso, faz parte do golpe, né? Manter a vítima em erro, manter a vítima enganada, porque dali ele pode estar extraindo mais dinheiro dessa vítima. Então eles colocam datas para fazer essa liberação, essa data nunca vem, não há notícia de nenhuma pessoa que tenha recebido essas fortunas, e eles usam justamente isso, eles colocam datas para que a vítima permaneça sempre enganada. Muito obrigada pela participação, viu, delegado? E aí a polícia tá com os canais abertos, né? Você pode ligar 197 se você entrou aí nessa operação aí pensando que ia ganhar um dinheirão. Muitos, Vivi, inclusive, têm vergonha de comentar com os familiares. Eles faziam o contrato e tudo para parecer muito real, né? Embora tenha esse lado místico, espiritual. Então, quem foi vítima pode entrar em contato com a polícia, porque também tem um pedido da justiça de bloqueio de bens. Então, pode ser que essas pessoas possam ter o dinheiro de volta. Não é uma promessa, eles já bastam a promessa que eles tiveram antes. Mas a ideia é essa, que consigam recuperar financeiramente aí bens deles, para fazer o ressarcimento. E até o momento agora, né, são que, eu não sei a hora, mais ou menos, quase 1h da tarde, meio-dia, não sei. Meio-dia e 20. Meio-dia e 20, ainda ninguém foi preso, tá? A polícia está nas ruas para que essas pessoas sejam localizadas. As buscas continuam acontecendo, Vivi. Não, e ainda bem que você fez essa ressalva, né? Porque como você explicou aí que eles estão usando até esses vídeos, né, de jornalistas, o que a gente está mostrando aqui, para que as pessoas não caiam nesse golpe, depois para falar que, enfim, que estão tentando distorcer tudo que eles falam, né, gente? Então, assim, é importante realmente você registrar essa ocorrência, até porque se houver essa possibilidade de reaver esse dinheiro, você entra nessa lista. Agora, só para deixar claro também, para as pessoas não ficarem envergonhadas, né? Porque como você trouxe aqui esse número que me assustou na hora, né? 50 mil vítimas por enquanto. E aí, só para a gente deixar claro, então, tudo isso era feito sempre pelas redes sociais, né? Não era pessoalmente, a pessoa não tinha que ir a lugar nenhum. Vivi, tinha também ação dentro de igrejas, de convencimento, entendeu? É um grupo muito bem articulado, são muitas pessoas. Esses 10 seriam mentores, mas é muita gente, é muita gente. Então, por exemplo, só para exemplificar, estou aqui com um delegado, eu sou do grupo e quero aplicar o golpe nele. Eu nunca recebi nada porque eu sou do grupo, mas eu finjo que tive aí ganhos financeiros e aí eu faço, digamos, o recrutamento dele para ser um investidor. Então, teve, por meio dos canais na internet, dos aplicativos de mensagem, mas também pessoalmente. Inclusive, uma líder religiosa, uma pessoa de uma igreja, ela está como alvo hoje aqui no Distrito Federal. Então, também tinha essa questão
pessoal ali. Não era só online, não, Vivi. E um outro ponto também que essa investigação trouxe com relação a essas vítimas aí é que muitas passavam um tempão fazendo esses depósitos, esses dinheiros, esse montante entrando. Não era assim, hoje você dá tanto. Tem gente que está há mais de um ano investindo, né, delegado? E como eles fazem esse trabalho de lavagem cerebral para que as notícias virem fake news, um outro ponto é que a justiça bloqueou o acesso deles aos aplicativos. Eles não podem usar a internet, eles estão bloqueados. Mas a gente não sabe se vai cumprir, até porque o grupo está movimentado hoje, né, delegado? E caso descumpram essas decisões judiciais de proibição de uso de redes sociais e mídias digitais em geral, aí eles poderão ser alvo de prisão preventiva por descumprir essa ordem judicial. Muito obrigada de novo, delegado. É isso, Vivi. Atenção, todo cuidado é pouco. Você falou uma coisa aí que eu preciso repetir. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Quando é pouco, também desconfia, porque a gente sabe que a gente ganha dinheiro é como, Vivi? O que a gente está fazendo agora? É trabalhando. Então, não tem outra forma de ganhar dinheiro que não seja essa, não. Investimento seguro, você vai num banco de nome. Você não vai fazer com pessoas que estão falando ali que o mundo quântico tem que movimentar para você receber de volta, não. Isso daí é golpe. Fique atento, abre o olho. É isso, atenção redobrada, porque mesmo quando você faz um investimento no banco, quando você quer ganhar um pouquinho a mais, já é um investimento de risco, você corre um risco ali de perder. Imagina quando vem uma pessoa do nada, assim, oferecendo, cheio de invenções. Então, gente, olha, redobre a atenção, realmente, dinheiro fácil e em uma quantia astronômica é muito difícil de conseguir, né? Mega Sena. Ou então, trabalhando ali, né, ralando todos os dias mesmo. Obrigada, viu? Até já, Vanessa. Vamos acionar de novo o Maicon Leão, que está lá na delegacia de Formosa, porque ele também tem detalhes de um outro caso que é inacreditável, gente. Uma criança de 1 ano e 4 meses foi hospitalizada depois de ingerir, sabe o quê? Maconha. Conta pra gente, Maicon, como é que foi isso? Inacreditável, né, Vivi? Mas aconteceu com essa menininha de 1 ano e 4 meses. Ela foi levada para o hospital depois de acabar ingerindo ali essa droga. Segundo a mãe, Vivi, isso aconteceu na casa de uma amiga. Ela teria se descuidado ali por um instante e acredita que essa droga estaria ali no chão e essa menina acabou pegando. O caso veio parar na delegacia. Quem explica pra gente mais detalhes desse caso é o doutor José Antônio Sena, delegado regional. Doutor, o caso chegou para vocês depois que o Conselho Tutelar foi acionado no hospital? Exatamente. O Conselho Tutelar foi acionado na unidade de pronto atendimento do setor sul de Formosa, compareceu até o local e se deparou com a situação de uma criancinha de 1 ano e 4 meses, conforme dito, estava passando muito mal. Perceberam então que ela tinha ingerido uma substância que aparentava ser maconha. O procedimento investigativo então foi instaurado, nós já contactamos com a mãe, ela vai ser ouvida formalmente amanhã, na parte da manhã, mas ela adiantou que teve esses momentos de descuido e quando ela percebeu, a criança já tinha ingerido e estava passando muito mal e ela levou de imediato então essa criança para a unidade de pronto atendimento. Em conversa hoje com ela afirmou que a criança está bem. A priori, essa droga seria de uma amiga, elas estavam numa casa que não é a casa da família? Como é que... A casa é de uma amiga, nós iremos empreender diligências para identificar o proprietário da droga. A mãe falou que não sabe, que ninguém é usuário, mas isso vai ser apurado no transcorrer da investigação e identificado o responsável legal, ele será responsabilizado. Doutor, como é que fica agora a situação dessa mãe? O senhor falou que o responsável pela droga também deve ser responsabilizado, mas como é que fica ali o papel da mãe nesse caso, que tem, por lei, o dever de proteger essa omissão, esse descuido ali por alguns segundos, como ela disse, pode ser responsabilizado? Certamente, nós temos um dispositivo legal, nosso Código Penal, que fala aquelas pessoas que têm o dever de proteção e vigilância. Quando esse dever de proteção e vigilância é descuidado, a pessoa ela responde então pelo cometimento do crime na modalidade omissiva imprópria. Nós falamos crime, então, por omissão. Ele responde como se tivesse praticado o crime. Então, se nós constatarmos que realmente houve essa omissão por parte da genitora, ela vai responder como se ela tivesse entregue essa droga para a criança. E caso seja identificado ali o responsável, o portador dessa droga, ele deve responder pelo quê também? Vai responder pelos crimes previstos na Lei 11.343, na Lei de Tráfico de Drogas.
Perfeito, doutor. Obrigado pela sua participação. É isso, Vivi. Pelo menos, felizmente agora, essa criancinha ela está bem, apesar do susto. Segundo a mãe, passou para a Polícia Civil hoje pela manhã, ela já está melhor. Mas para você que está em casa entender, essa menininha precisou ser levada ali às pressas para a UPA, porque realmente estava passando mal depois de ter encontrado. Segundo o que a mãe contou, provavelmente o que aconteceu foi ela ter encontrado essa droga ali pelo chão, acabou consumindo. E aí depois que eles perceberam o que aconteceu, correram com essa criança para o hospital e agora o caso virou caso de polícia para entender a dinâmica dessa situação, como é que foi esse minuto, esse segundo de descuido ali dessa mãe, se realmente ali na casa ninguém seria usuário, como é que essa droga foi parar lá, tudo isso segue sendo apurado, Vivi. Nossa, mas assim, que responsabilidade, né? Tinha que estar cuidando aí dessa criança. Obrigada, viu, Maicon? E olha, hoje teve uma ação policial na área central de Brasília. Foi um combate, foi por conta de um tráfico de drogas. E um estudante de educação física, hein, de 25 anos de idade, foi enquadrado pelo crime. Olha só, um menino que devia estar aí oferecendo saúde para as pessoas, exercício, atividade física. Aí esse jovem investigado pelo comércio ilegal de drogas já tinha passagens por posse de drogas. Agora, com mandado de busca para o endereço do traficante, lá em Águas Claras, os investigadores encontraram maconha, balanças de precisão e dinheiro, como a gente está vendo aí nas imagens, olha. O homem foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas e, caso condenado, ele pode pegar aí pena de 5 a 15 anos de prisão. E agora a gente vai conversar com o repórter Isaías Godinho. Ele vai trazer essa informação pra gente, né? Ele tem as informações de uma operação da Polícia Federal, que descobriu um esquema que fraudava financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal. Gente, a gente está falando agora aqui, né? Olha o tanto de golpe para tudo quanto é lado. Tem que ficar atento. Isaías, boa tarde para você. Como a fraude foi descoberta, hein? Isso mesmo, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. A Polícia Federal deflagrou a Operação Casa Imprópria. As investigações começaram nesse ano após o comunicado da Caixa Econômica Federal sobre a atuação de um suposto grupo que praticava ali fraudes em contratos de financiamento imobiliário. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados 21 contratos fraudulentos na região do Distrito Federal que geraram um prejuízo de em torno de 7 milhões de reais à Caixa Econômica. A Polícia Federal cumpre 4 mandados de busca e apreensão, além da determinação de várias medidas cautelares dos envolvidos nesta investigação, como a determinação para que os suspeitos utilizem tornozeleira eletrônica e não se comuniquem com outros corretores de imóveis. As investigações apontam que a organização se utilizava da figura de correspondente bancário para criar processos de financiamento imobiliário fraudulento mediante a falsificação de documentos. Agora os suspeitos devem responder por vários crimes, como estelionato, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso para integrar organização criminosa. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação e eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isaías. E olha, um motorista que atropelou e matou uma mulher de 60 anos em Taguatinga foi identificado, viu? Ele se apresentou à delegacia e foi interrogado. Segundo a polícia, o homem está abalado com o que aconteceu e disse que só não prestou socorro porque havia muita gente no local do acidente e ele ficou com medo de ser agredido. O carro foi apreendido e encaminhado à perícia. E a polícia já ouviu algumas testemunhas também, instaurou um inquérito para apurar esse caso. A gente mostrou para vocês ontem, né, essas imagens, inclusive do local lá, né, ao vivo. Um acidente foi no sábado passado na QNJ 24, em Taguatinga. E essas imagens aí do circuito mostram aquele momento exato em que a Maria de Fátima Santos da Mata foi atropelada. E por esse outro ângulo, quer dizer, a gente vê ali depois também, né, que é possível ver o motorista, ele parou o veículo. Essas aí são as imagens agora desse momento em que ela foi atropelada. Inclusive, a gente mostrou ontem que fica próximo ali uma parada de ônibus, tem um semáforo muito perto. E nessa outra imagem aí, ele parando o veículo, saiu logo depois sem prestar socorro. Foi, observou e saiu. Os passageiros de ônibus, e a gente, inclusive, a Kátia, que mostrou isso pra gente ontem, vai trazer agora uma outra história, gente, que é a seguinte. Os passageiros de ônibus da capital federal, eles enfrentam mais um problema, além do calor e da superlotação, né? Eles precisam pegar ônibus entre Águas Claras e Taguatinga e têm se deparado, sabe com o quê, gente? Imagina,
baratas. Um dos passageiros, o Flávio, ele registrou a quantidade desse bicho ali no local, mandou as imagens pra gente pelo nosso WhatsApp, pedindo ajuda, né? Ouvimos o pedido dele, viu? E a Kátia Gomes conversa com o Flávio ao vivo. Boa tarde pra você, Kátia. Calma aí um pouquinho, a Kátia não vai estar aqui, não, vai estar aqui. Conta pra gente, Kátia, como é que foi isso daí em tudo quanto é ônibus? Tá vendo esse ônibus aqui atrás, vindo de Águas Claras, aqui para Taguatinga? Pois é, foi este ônibus que o empresário Flávio Campos, que está aqui ao meu lado, pegou na companhia de umas criaturas indesejadas. Não foi isso mesmo? Olha o susto quando ele entrou no coletivo. Além de passageiros, me fala, você encontrou baratas. Ai, que nojo, só de pensar. Realmente, uma coisa bem nojenta, né? Você vindo do almoço e deparar com uma barata, isso aí não tem preço que a gente mereça pagar e encontrar um inseto desse dentro do ônibus, né? Me conta, você costuma pegar essa linha ou não? É difícil você pegar transporte coletivo? Raramente, quando eu dou a sorte, eu decido pegar um ônibus para vir do almoço, eu me encontro com uma situação dessa. Na hora, o que você pensou? Deu uma vontade assim de devolver o almoço, né? Porque assim, sem comentário, você almoçar, ele deparar com um inseto desse, não é para qualquer um. Flávio, você inclusive fez questão de registrar para provar que não era mentira, né? Quem você contasse que encontrou ali uma baratinha, você conseguia ter essa prova e você filmou ali, dá para ver na imagem, perto inclusive do motorista. Eu não sei como é que o motorista consegue dirigir um ônibus com um inseto desse ao lado. E a importância do registro disso aí é para mostrar que nós pagamos uma passagem extremamente cara e não temos nenhum pingo de qualidade. E ainda mais fazem campanha para que promova a população andar em transporte coletivo. Mas como é que você vai andar em transporte coletivo? Pagando caro e encontrando com um passageiro tão indesejável como esse, não tem cabimento. Não, e você disse que pegou esse ônibus vindo, né, de Águas Claras, sentido aqui Taguatinga, que é onde você trabalha. Mas essa situação, Flávio, não é apenas com essa linha, não. Nosso repórter cinematográfico, o Magno Serra, pegou mais ou menos há um mês de Ceilândia para o plano piloto e também viu uma barata. Então, é um problema que a gente percebe que está acontecendo em diversas linhas. É verdade, isso aí não sou o primeiro, provavelmente não vou ser o último, né? E a importância da população estar fazendo o registro de suas reclamações, isso vai favorecer muito, possivelmente para ter mudanças e melhoria na qualidade de transporte, que nós merecemos. Como eu falei, pagamos uma passagem cara e não temos qualidade, é um absurdo, né? Além disso, né, você pegou em Águas Claras, nosso cinegrafista pegou em Ceilândia. Tem também várias pessoas que já registraram pegando dentro do BRT, saindo de Santa Maria para o plano piloto. É uma situação desagradável. Você ficou incomodado, você percebeu que outros passageiros também se incomodaram? Porque não era apenas uma barata, né? Eram várias. Realmente, acho que o incômodo não foi só a mim. Outros passageiros também devem ter ficado bastante incomodados. Eu fiquei na dúvida, eu desço ou continuo, eu desço ou continuo. Como já estava próximo ao meu trabalho, eu resolvi continuar até descer no meu destino. Mas eu não sei se eu vou andar nesses ônibus mais não, viu? Não dá, realmente não dá. A gente quer, né, participar ali do transporte coletivo justamente para evitar utilizar o carro, evitar engarrafamento, mas infelizmente é complicado. Não vamos conseguir evitar de deixar nossos carros na garagem. Nós vamos ter que tirar os carros e continuar fazendo os nossos trajetos, nossos veículos, porque não dá, realmente não dá para andar nesses coletivos. Tendo em vista até mesmo os investimentos, eu não consigo entender, os investimentos que o GDF faz aplicando dinheiro nas empresas de transporte público. Se não tem contrapartida para a população, um ônibus de qualidade, muito pelo contrário, ônibus sucateado, e assim, é um absurdo, né? Realmente é um absurdo. Você acredita que está faltando ali uma manutenção na dedetização dessas empresas dentro desses ônibus? Por que você acha que a situação chegou nesse ponto? Eu acho que falta, por parte do poder público, a fiscalização, exigir
que as empresas coloquem ônibus bom para rodar, para transportar a população. Não dessa forma que está tendo, porque realmente é muito incômodo, é desagradável de um tanto. E não só para mim, como todas as outras pessoas que fazem uso desse transporte coletivo. Obrigada, viu, Flávio, pela sua participação. Então fica aqui a nossa denúncia com essas imagens dessas baratas dentro dos ônibus. E como eu disse, o Flávio pegou ali a linha que faz Águas Claras, Taguatinga, mas também temos o flagrante de uma linha que faz ali Ceilândia, plano piloto, ou seja, não é um problema pontual. Eu acho que o que falta realmente é aí a conscientização dessas empresas para intensificar a fiscalização e melhorar essa dedetização. Volto com você no estúdio. Ai, gente, que nojo, né? Vou te contar, vendo essas imagens aí, eu vou falar pra vocês que eu tenho medo de barata, porque eu vou te contar, o bicho que parece que não tem GPS, né? Ele não tem medo da gente, não, assim. Se voa, então, aí que é um horror. Parece que você fica imaginando que não vai voar quando você menos espera aquele negócio tá chegando. Agora, vamos aqui para as justificativas, né? A empresa São José, que é responsável pela essa frota aí, mostrada na entrevista, disse por meio de nota que os ônibus são higienizados e passam por desinfecções periódicas. Já a Secretaria de Mobilidade reafirmou que os coletivos passam por limpeza. Acrescentou também que os veículos são vistoriados e fiscalizados durante as viagens. Olha, gente, a gente está mostrando aí como é que está a situação. Não tem condições dos passageiros, motorista, cobrador. Imagina ficar trabalhando nessas condições. E olha que não é só essa empresa, não. Eu estou aqui com o Chiquinho, meu cinegrafista, disse que veio hoje, de Ceilândia para cá, pegou um ônibus também com barata, que é de outra empresa, que até não vou citar o nome porque ele acabou de me contar, não deu tempo da gente pegar a resposta. Então, em respeito aqui, né, eu não vou falar o nome da empresa, mas então já fica aí realmente para a secretaria realmente checar. Não tem condições, a gente está mostrando como é que foi, né? Inclusive, olha, o Flávio mandou pra gente essas imagens, depois foi lá conversar, depois que ele mandou pra gente no nosso WhatsApp os vídeos, a gente entrou em contato com ele. Então tá aqui pra você, ó, 99623-2421, por aqui você pode mandar também a sua sugestão de reportagem, manda um vídeo pra gente se você tá passando por alguma situação que você já tentou resolver, não conseguiu, né? Mostra ali direitinho esse vídeo, com a câmera, de preferência com a câmera deitada, porque fica melhor pra gente mostrar aqui na TV, e a gente vai em busca de respostas pra vocês, viu? E assim, né, só se colocar na situação do outro ali, né, se colocar ali naquela cena, dá pra saber que precisa então fiscalizar melhor, higienizar melhor. Não é só calor que o pessoal está passando, atraso no ônibus, agora barata também ninguém merece. E uma síndica de um prédio em Vicente Pires foi acusada de homofobia. Ela chegou a ser presa, mas já está em liberdade. A nossa equipe conversou com ela e com o rapaz que foi vítima dos xingamentos. O crime foi neste edifício no setor agrícola Samambaia, em Vicente Pires. A síndica de 44 anos foi presa em flagrante por injúria de gênero. De acordo com a polícia, ela teria feito xingamento homofóbico contra o amigo de um morador. A confusão teria começado no último sábado, quando o apartamento desse morador foi furtado. O xingamento homofóbico teria ocorrido quando o amigo dele solicitou à síndica as imagens das câmeras de segurança do edifício. A vítima mandou um áudio para nossa equipe explicando como tudo aconteceu. Ela, além de não ter recusado a me dar as imagens, para mim até hoje estou sem saber quem foi o ladrão, o indivíduo do roubo, ela me xingou de viado. Primeira impressão que eu tive com isso foi uma situação de que, poxa, ainda há preconceito, né? O caso foi registrado na 38ª DP de Vicente Pires. De acordo com o delegado, a síndica já tem passagens pela polícia. Que em novembro do ano passado, a mesma também teria sido presa por injúria racial e tinha outros crimes de menor potencial ofensivo. A síndica passou por audiência de custódia e foi liberada. Hoje à tarde, nós a encontramos no condomínio. Ela nega as acusações e, sem mostrar o rosto, contou a versão dela sobre o que aconteceu. Ele falou assim, eu quero ver as imagens. Eu falei, sim, na hora que vocês fizerem o BO, a gente vai pegar, juntar tudo e entregar as imagens. Não tem como eu ter xingado eles, porque, igual eu tô te falando, a gente não teve contato, nem físico, nem verbal, nada.
Olha, agora vamos falar sobre doação de órgãos. O Detran e a Força Aérea Brasileira transportaram um coração de Goiânia para o Hospital das Forças Armadas. O órgão trazido na noite desta quarta-feira será usado para um transplante. E a FAB trouxe o coração até o Aeroporto Internacional de Brasília e de lá a equipe Sentinela da Unidade de Operações Aéreas do Detran levou o órgão para a Unidade de Saúde. A velocidade na entrega de órgãos doados é essencial, porque o transplante só pode ser feito até 6 horas após a morte do doador. Então, essa parceria entre os órgãos já resultou aí no transporte aéreo de 54 corações, entre outros órgãos também, isso desde 2015, um trabalho muito bacana que eles fazem. E a polícia apura um caso de racismo no futebol contra a goleira do Sobradinho, Milene Batista. Os ataques ocorreram durante uma partida do Candangão feminino. A goleira Milene nunca tinha passado por uma situação dessas. Não imaginava que, além das defesas em campo, teria que se defender na vida. Nunca passei por essa situação, escutar alguém na torcida me xingar, me ofender, ainda mais pelo meu cabelo, pelo meu estilo de vida, que é usar o cabelo desde os 8 anos de idade. A partida pelo Candangão feminino estava no primeiro tempo quando as agressões começaram. Imagens flagraram o homem de camisa branca da torcida do Ceilândia xingando a goleira da equipe de Sobradinho, Milene, com ofensas racistas relacionadas ao cabelo da jogadora. Ela chamou o árbitro, que paralisou a partida, e relatou as ofensas na súmula. No momento do crime, a polícia foi chamada, mas o homem já tinha saído do local. O clube Arena Sobradinho registrou o boletim de ocorrência no site da Polícia Civil, ali mesmo no estádio Abadião, logo depois da partida. A expectativa agora é de que o caso seja investigado para que o autor seja identificado e punido. A atleta cobra ainda um posicionamento do time de Ceilândia. Você quer justiça, né? Sim, e justiça ainda mais do time, que levou a torcida e não teve condição nenhuma de falar. Até agora não abriu a boca para pronunciar sobre o torcedor. Denunciar é parte importante para combater o racismo dentro e fora das 4 linhas. Esse dia tá feio, tá chato. Se a gente não pode jogar bola por ser negro, a gente não pode entrar no mercado por ser negro, a gente não pode estar do lado de um branco porque a gente é negro, a gente não pode fazer nada que tudo é negro. Então já tá uma coisa que já tá chata. Todo mundo corre no mesmo sangue, todo mundo tem 2 pernas, 2 braços. Quem não tem também tem a mesma facilidade de fazer as coisas do mesmo jeito. Só que o importante agora é resolver essa situação minha. Porque eu nunca fui xingada de cabelo de boneca, já tá feio isso aí. Mas é um absurdo a gente falar sobre isso hoje ainda, né? Sobre racismo. E pode sim sentar onde você quiser, fazer o que você quiser, viu? Por telefone, a Federação de Futebol do DF informou que todo o procedimento necessário no âmbito esportivo já foi feito. A federação disse ainda que repudia atos de discriminação e violência dentro do esporte e na sociedade também. Nós falamos ainda com o presidente do Ceilândia Esporte Clube, que disse que vai acompanhar a investigação de perto e que o clube não concorda com a atitude e lamenta o ocorrido. Quando acontecer algo parecido, tem mesmo que parar jogo, tem que parar ali, identificar quem é essa pessoa para evitar que novos casos aconteçam. A gente vai mostrar agora, gente, essas imagens, elas são lamentáveis, de uma briga entre alunos em frente à escola pública. O caso foi lá no Riacho Fundo. E para completar essa violência, as agressões são incentivadas por um pai de um aluno que estava junto ali na hora da briga. Olha só que cena, gente. Olha, quando eu assisti, eu não acreditava e fiquei ainda mais, assim, acho que até envergonhada por esse homem, sabe? Mas assim, não faz o menor sentido a gente falar aqui que um pai tá aí incentivando que um filho brigue, sem saber, inclusive, quais são as consequências que vão acontecer ali depois, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer depois de uma briga. E aí quem vai conversar com a gente agora é a Vanessa Vitória. Vanessa, que absurdo, né? Essas imagens, a gente mostrou só um trechinho, a gente vai mostrar outras imagens para vocês, porque, inclusive, eles saíram ali da escola para poder incentivar essa briga. Conta pra gente como é que foi.
Lamentável, Vivi. Boa tarde para você de novo, para todo mundo. A gente fica pensando assim, que tipo de ser humano esse pai está formando e que tipo de ser humano é esse pai que incentiva o próprio filho a entrar numa briga como se estivesse num ringue. Vivi, é impressionante, assim, é de arrepiar, lamentável mesmo. E o vídeo também mostra ali vários adolescentes, esse tumulto juntou um montão de gente, eles indo como se estivessem indo para um evento, todo mundo de mochila nas costas ali, e aí gritando, né, o nome do seu favorito, que é incentivado a brigar pelo próprio pai, que usa termos como enterra ele, vai logo fulano antes que a polícia chegue. E a gente fica pensando assim, né, aquele tipo de situação que acontecia na minha época, acontece até hoje, e que a gente sempre pensava, nossa, quando o pai do fulano souber, hein, o que será que vai acontecer com ele? Nossa, quando o pai do cicrano souber, nesse caso não tem o pai do fulano não, só tem o do cicrano, porque o do fulano, ele estava lá incentivando a briga, e os outros adolescentes que falam, inclusive tem um cachorro que aparece no vídeo ali, tem gente que fala, sai cachorro, justamente para a briga ficar ali cada vez ganhando uma proporção maior. É como eu comecei aqui falando, que tipo de ser humano, né, se tem, que sai de uma escola, o caso aconteceu ontem, como você falou, no Riacho Fundo, saíram da escola ali por volta de meio-dia, provavelmente, não sei se já existia um conflito, o fato é que os adolescentes foram levados, né, para a delegacia, destinada aos adolescentes, e a 27ª Delegacia de Polícia também está investigando isso daí, porque tem o pai, que é um adulto, né? E a Secretaria de Educação, por meio de nota, informou o seguinte, que essa briga, né, a gente chama de generalizada, não pelos brigões, mas por todo mundo, os fanfarrões que estavam ali gritando, incentivando e que não entram, né, para separar nem os adolescentes. Eu imagino que os adolescentes até perdem força quando se tem um adulto provocando e incentivando, mas o fato é que ninguém separa, e a briga só termina quando chegam os dois policiais militares, aí eles chegam ali, coisa que parece, pelos gritos do pai, que ele já sabia que ia acontecer, que a polícia chegar, porque ele manda o filho agir rápido, vai logo, faz logo antes que a polícia chegue, enterre ele logo. Então o que acontece? A Secretaria de Educação informou o seguinte, teve a briga, ela confirma, foi fora do ambiente escolar. No momento que a escola ficou sabendo, já pediu a intervenção do batalhão militar. Essa intervenção aconteceu e a Secretaria de Educação informa que tem várias ações aí que são promovidas para a conscientização dos estudantes, né, da comunidade escolar como um todo, para que esse tipo de situação não aconteça, e até mesmo que os pais foram informados. Aí até quando eu estava lendo assim a nota, eu fiquei pensando, um dos pais nem precisou ser informado, né, porque ele realmente foi ali o grande protagonista dessas cenas lamentáveis, que inclusive você falou, Vivi, que vai chamar de novo, porque realmente são assim de embrulhar o estômago de quem está assistindo, pensando assim, cara, é o pai mesmo, como é que ele faz uma coisa dessa, como é que ele incentiva o próprio filho, né? A gente fica pensando assim, se ele quer que o filho dele seja um lutador, né, que seja um lutador profissional, ele deve matricular esse adolescente numa academia, numa escola de lutas, e que ele faça isso dentro de um ringue, não é fazer esse tipo de provocação. E outra coisa, Vivi, com incentivo do pai, graças a Deus, os policiais chegaram e separaram os adolescentes. Mas com o incentivo do pai, esse garoto, a gente podia estar falando agora de alguém que matou um colega, entre aspas, um aluno da mesma escola dele, com o incentivo do próprio pai. Porque enterra ele, o que você entende, Vivi? O que você entende como enterra ele? Bate muito, né? Não, bate muito sem limites, né? Então, assim, quando eu vi essas imagens, eu já fiquei indignada vendo ali os alunos indo incentivar essa briga. Quando eu soube que tinha um pai ali incentivando, eu confesso que eu não acreditei. Olha, vocês vão entender o porquê que a gente está falando aqui dessa indignação toda. Vamos ouvir aí, ver essas imagens com áudio. Roda pra gente, por favor, diretor. Calma. Bora, moleque. Vai. Rápido, tá vindo a polícia. Enterra ele, tá vindo os PM. Vai. Vai. Bora, sai da merda. Cachorro, sai daí, cachorro! Quem gravou?
Olha, eu vou te falar, claro que além desse pai aí que estava incentivando essa briga toda, que acho que é o mais impressionante, o que me impressiona também é que a gente não mostrou ali desde o início que esses alunos, esses colegas, que se dizem colegas, eles vão acompanhando os dois meninos que ficam ali se engalfinhando e vão rindo, vão achando graça da situação, como se eles estivessem indo ali assistir a uma cena divertida, que não é. Olha, isso me remeteu, viu, Vanessa, até você falando ali, né, se ele quisesse realmente orientar o filho a participar de uma luta, isso me remeteu, assim, te confesso, à Roma Antiga, sabe? Assim, gladiadores que iam ali e ficavam, um tinha que matar o outro por entretenimento e todo mundo ali incentivando e achando bom aquilo. Olha, em que época a gente está, né? Quando a gente pergunta, não é possível que qualquer situação não pode ser resolvida à base da conversa? Não daria para chamar, né, um outro aluno, conversar com a escola, tentar resolver isso de uma outra maneira? E as pessoas que estão ali filmando, incentivando, quer dizer, o que essas pessoas estão aprendendo? Exatamente o que esse pai está ensinando para o filho, né? E o que esse homem aí depois vai ser quando ele crescer, vendo que era um pai que incentivava uma luta ali, uma briga até a morte. Gente, olha, graças a Deus a polícia apareceu, conseguiu atuar ali para separar. E as punições, elas têm que ser também um pouco mais severas. Porque, senão, as pessoas vão achando que isso realmente é engraçado, que pode acontecer. E tem que ter limite, né? Adolescente é muito inconsequente, mas não é possível que está vendo que aquele pode ter um resultado ainda mais sério. Graças a Deus não foi o caso, mas poderia ter sido. Vivi, um ponto que chama a atenção também, que a gente fica assim sem entender. Esse pai foi buscar esse aluno lá e o aluno falou assim, olha pai, fulano fez isso comigo, ou ele ligou pro pai. A gente fica pensando em que contexto esse homem aí, ele entra nessa cena. Em que momento ele é inserido nisso? Eu fico pensando assim, se ele foi buscar o filho ou foi chamado pelo filho, qual seria o posicionamento dele como pai? Chamar a escola, chamar os responsáveis para uma conversa, solicitar que a escola entrasse em contato com os pais do outro adolescente e ali em uma reunião colocar tudo na mesa, conversar e resolver, porque a gente sabe que os desentendimentos acontecem entre crianças, entre adolescentes e até mesmo entre adultos, e a melhor forma de solucionar um conflito é com o diálogo. Então é nesse momento que chama muita atenção quando você vê esse pai inserido nesse contexto. Eu acredito que o menino, o garoto, tem a liberdade de falar com esse pai e até acredita nesse pai incentivador para levá-lo para a briga. Mas a ideia é que quando ele recebe a notícia, que ele tivesse feito o oposto, que ele tivesse falado, filho, se teve uma briga, se teve um desentendimento, vamos encerrar aqui, vamos conversar. Se for necessário, achou que a escola não agiu nos conformes, troca seu filho de escola. Tem outras, procura a Secretaria de Educação e fala assim, olha, a partir de hoje meu filho não estuda lá, porque a vida dele está em risco. Mas não fazer com que o filho dele é que fosse ali o provedor da violência junto com o outro, que tá ali no meio da confusão e sai batendo também. É murro, é soco, é pontapé, é de tudo. A gente viu de um a tudo ali. E aí a gente fala para esse pai, por que ele não procurou a orientação escolar, a orientação pedagógica? E aí sim, não deu resultado? Ou será que ele já fez isso no passado? Eu posso estar falando alguma coisa que ele já tenha procurado. Vamos supor, vamos entrar em defesa aí de uma pessoa que não merece o mínimo de defesa. Ah, mas ele procurou, ele vira e fala pra gente que procurou. Então troca seu filho de escola, faz de outro jeito, muda o seu filho de escola, mas não promove esse tipo de briga, não faz a parte externa da escola um ringue. E como eu falei, volto a reforçar, quer que o filho seja um lutador? Coloca ele, matricula. A gente tem lutadores maravilhosos brasileiros que representam o Brasil e que ganham dinheiro com isso. Dá para trazer um cinturão, dá para trazer orgulho, mas não é fazer esse tipo de palhaçada no meio da rua com um monte de adolescente ali que não tem a menor noção e que tá vibrando e que tá chamando o nome do outro, que tá ali aplaudindo uma cena lamentável. E quando a gente vê, Vivi, eu acho que dessa situação toda, tirando os dois policiais que vão lá e retiram
os adolescentes da briga, o único que tem a noção de alguma coisa ali é o cachorrinho que aparece e que o menino fala, sai cachorro, porque parece que é o único que tem noção realmente. Porque quando você tem um pai incentivador de uma briga, de uma violência, a gente não pode dizer que esse tipo de pessoa tem um mínimo de raciocínio. Essa é a minha indignação aí, e realmente para outros pais, se seu filho se envolver em uma confusão, não haja como esse pai agiu, vá lá, conversa, que é o melhor a fazer, oriente seu filho a não brigar e não entrar em confusão. E Vivi, até complementando a minha fala aqui, nós que somos mães, a gente sabe que acontece muito isso, e a gente tem pais que falam, meu filho apanhou na escola, mandei ele bater no dia seguinte. Parece um discurso aí muito distante da gente, mas não é não. Infelizmente tem pai que promove sim a violência. Eu lembro de uma situação que eu vou falar aqui, o meu filho era bem pequenininho e ele foi mordido na escola. E aí a escola não queria dizer o nome de quem mordeu, justamente por medo de que os pais voltem na escola e xinguem aquela criança ou tenham uma atitude do tipo dessa. Mas aí o que acontece? Eu queria muito saber o nome e o meu filho falou o nome dessa criança e no outro dia eu fui na escola e eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a mãe do Davi, você pode me ajudar? Eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho, eu tenho que deixar ele aqui para trabalhar. Você pode cuidar dele para mim? E essa amiguinha nunca mais mordeu ele. E a professora veio falar assim, nossa, eu achei que você queria saber o nome para brigar com os pais e você fez uma atitude educativa. Eu não tenho nenhuma orientação, não estudei psicologia nem nada, tá, gente? Estou só dando um exemplo meu pessoal. E aí nunca mais essa menininha mordeu o Davi e outro dia eles se encontraram numa festa de adolescentes, ela é amiga de uma amiga dele e a gente conversou com a mãe e tal. Então, assim, a melhor coisa a fazer é pedir a ajuda da escola, é pedir uma orientação, é fazer o melhor, porque a gente sabe que tem o desentendimento, que tem o conflito ali, né? Eles estão numa fase da vida que isso acontece, então o melhor a fazer é conversar. E aos pais incentivadores, não façam isso, porque não é o melhor caminho. Pois é, olha, eu vou te falar que existem várias alternativas, a conversa sempre é a melhor, nem sempre, né, o que a gente tenta ali de primeira dá certo, mas depois você tem outras instâncias, tem a escola, tem a família, enfim. A briga nunca é uma solução. Inclusive, até complementando, você até falou, né? Colocar em alguma luta, olha, com certeza não era esse o objetivo desse pai, porque a luta como esporte tem como princípio o respeito, o que não aconteceu nesse momento. E podia ter sido o filho dele que tivesse tido aí ferimentos mais graves. Então, assim, nossa, esse caso aí, eu acho que ele chama para uma discussão de vários aspectos que você pode repensar, né? O que fazer, inclusive, com o seu filho, porque pode ter sido o seu também que estava ali instigando essa violência toda. Então, e se não foi, conversa com o seu em casa para mostrar que isso não está certo, que não é esse o caminho. Olha, só para a gente finalizar aqui rapidinho, porque essas imagens aí me deixaram aqui tão atordoada também quando eu estava olhando. O que aconteceu exatamente com esse pai? Então, Vivi, o pai foi levado para a delegacia, né? A delegacia, inclusive, é a do Recanto das Emas, que está à frente dessa investigação, né? A polícia militar foi chamada, a gente viu os militares intervindo. Os adolescentes foram direcionados à delegacia especializada, né, na criança e o adolescente. E o pai foi encaminhado, sim, à delegacia. A ideia é que ele seja responsabilizado, né, penalmente, né? Porque é um crime o que ele cometeu. Mas a polícia está investigando, tanto a Polícia Civil na esfera lá do Recanto das Emas, quanto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aí, com relação aos dois aí. Eu só me confundo agora se é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente ou se é a Delegacia da Criança e do Adolescente, né? Porque quando são infratores vão para a DCA e quando são protegidos vão para a DPCA. Mas enfim, a Delegacia especializada na criança e no adolescente cuidando dos adolescentes e a 27ª Delegacia de Polícia aí, o pai que estimulou, incentivou a briga e mandou o filho enterrar o outro. Bom, olha, que bom que a polícia chegou a tempo ali. Obrigada, viu, pelas informações, Vanessa. E olha, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão mirando um grupo suspeito de criar falsos sites de leilão de carros aqui no Distrito Federal. Os veículos oferecidos nas páginas na internet não existiam. Os agentes cumpriram nesta terça-feira 2 mandados de busca e apreensão em Santo André, São Paulo. Segundo a polícia, mais de 200 pessoas caíram no golpe aqui no Distrito Federal. O prejuízo passou de 3 milhões de reais. O grupo também agia em mais 10 estados, principalmente em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os bens anunciados nesses sites de leilão não existiam e as vítimas acabavam depositando o valor dos veículos na conta dos bandidos, sem receber o bem. De acordo com o delegado que investiga o caso, o grupo criminoso agia no DF desde 2019.
Ainda segundo as investigações, faziam propagandas pagas na internet para tentar passar credibilidade. Os criminosos, além de clonarem os sites oficiais, utilizavam de marcas e símbolos do Poder Judiciário para dar maior credibilidade aos sites. Os responsáveis poderão responder por estelionato, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Olha, um incêndio em uma casa assustou moradores de Planaltina na tarde de ontem. Os bombeiros, eles foram acionados e aí perceberam que havia muita fumaça saindo ali de dentro dessa casa quando chegaram no local. Eles fizeram uma busca por possíveis vítimas, começaram ali a apagar essas chamas bem rapidamente e o fogo atingiu somente um dos cômodos da casa, mas acabou destruindo um guarda-roupa, uma cama, vários outros objetos. Graças a Deus ninguém se feriu. Uma perícia agora vai ser feita para descobrir as causas desse incêndio. Nesta manhã de quarta-feira, 2 homens foram parar atrás das grades pela prática de crime de tráfico de drogas. A gente já mostrou aqui no jornal inúmeras prisões envolvendo tráfico, mas o caso de hoje tem um diferencial, viu? Sabe qual? O local que era usado para esconder um entorpecente. Os suspeitos, eles usavam a casa de cachorro como guarda-volume das drogas. O repórter Maicon Leão tem mais detalhes dessa história aqui pra gente. Ô Maicon, vou te contar, hein? Ontem a gente mostrou aqui que uma arma estava sendo escondida numa fralda geriátrica. Agora vem aí, numa casinha de cachorro tem droga. Tá difícil, hein? Vivi, só piora aquela história, daqui pra frente é só pra trás, mas felizmente é só pra trás pro lado desses criminosos. Foi bem assim, a polícia já estava de olho, Vivi, nessa dupla. A gente está falando de um homem de 21 anos de idade e outro de 19. A polícia recebeu a denúncia de que ele na região da QNN 19 tinha um ponto de tráfico de drogas. Os agentes então ficaram lá empreitados, observando o movimento, quando perceberam que esse jovem aí de 21 anos de idade fez a entrega de 2 porções de droga. E aí, naquele momento, os agentes foram fazer a abordagem, conseguiram apreender ali essas 2 porções e perceberam o seguinte, que no momento que eles fecharam o cerco nesse rapaz ali de 21 anos de idade, que com ele tinha ali mais de R$400 em espécie, Vivi, eles repararam que um outro rapaz, esse mais novinho de 19, correu para dentro de uma casa agropecuária e de dentro, Vivi, da casinha de cachorro, que a gente tem inclusive algumas imagens, da casinha de cachorro tirou 7 porções de drogas, justamente para que elas não fossem apreendidas. Mas a polícia estava esperta, percebeu o momento em que ele foi lá para tirar essa droga que estava escondida. Como você até brincou, eles estavam usando a casinha do cachorro de guarda-volumes para o tráfico. A ideia era justamente que as porções não fossem apreendidas, mas de esperto ele não teve nada, a polícia estava de olho, conseguiu apreender ali essa droga e ele também foi preso em flagrante ali, literalmente, com a boca na botija. O delegado Thiago Peralva tem mais alguns detalhes pra gente e eu volto já já. Polícias civis realizavam monitoramento no local, ocasião que observaram em que o traficante de 21 anos fez sinal para um usuário que estava num veículo de cor vinho adentrar o conjunto J da QNN 19 para realizar a venda de uma droga. Enquanto o traficante caminhava em direção a este usuário, manuseando uma porção de cocaína em suas mãos para fazer a entrega, os policiais civis realizaram uma abordagem e conseguiram capturar tanto o usuário quanto esse traficante, além de apreender a porção que o traficante manuseava nas suas mãos e encontraram outra porção nas vestes desse traficante. Foi apreendida ainda a quantia de R$432 em espécie com este traficante. Na ocasião desta captura, os policiais observaram que outro traficante de 19 anos, observando a movimentação policial em razão da abordagem, foi até uma loja de ração para cachorros nas imediações ali da abordagem e retirou objeto semelhante à droga do interior de uma casinha de cachorro. Assim sendo, os policiais civis realizaram a abordagem a este investigado e apreenderam com o mesmo 7 porções de cocaína, dando a entender que este traficante retirava o material do local para evitar que fosse também apreendido pela equipe policial.
Os 2 traficantes foram autuados em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas e foram encaminhados para a carcerais da Polícia Civil, local em que aguardará audiência de custódia. Pois é, Maicon, olha, esses casos aí, eles acabam trazendo pra gente essa clareza de que não adianta arrumar lugar para esconder, não, ser criativo, que a polícia tá atrás, né? A polícia tá de olho. E é golpe atrás de golpe, hein? A gente fala agora de um dado alarmante que envolve um golpe do Pix, que a gente faz cada vez agora com mais frequência, né? Entre janeiro e setembro deste ano, foram registradas mais de 37 mil ocorrências de estelionato aqui no DF. A maior parte desses crimes envolve transferências por Pix, segundo o levantamento da polícia. E que tem os detalhes dessa ação é a repórter Kátia Gomes. Oi, Kátia! Conta pra gente aí como é que a gente faz para poder se prevenir. Oi, Viviane. Pois é, esse balanço feito pela Polícia Civil acende um alerta sobre a quantidade de golpes que tem sido aplicado por criminosos, principalmente com o Pix, né? São vários tipos de golpes que podem ser aplicados com essa modalidade e para explicar e fazer esse alerta, eu vou conversar agora com o delegado Jean Carlos Liane, que está aqui ao meu lado. Delegado, 37 mil é um número muito alto e acende realmente um alerta. Explica pra gente quais são os tipos de golpes envolvendo o Pix. A gente sabe, né, que tem vários golpes. Olha, realmente o Pix tem sido utilizado pelos criminosos, né, principalmente no estelionato, para você conseguir pegar o dinheiro da vítima. Então, no primeiro momento, você engana a vítima pelo golpe do WhatsApp e vários outros, e o dinheiro é passado pelo criminoso através do Pix. Não é? E temos também uma situação em que o criminoso invade a conta bancária da vítima, não é? E faz Pix através do telefone da vítima para uma conta dele. Mas o que mais tem chamado a atenção nossa aqui são 2 modalidades mais recentes, que é o famoso urubu do Pix, não é? Que é um golpe em que a pessoa geralmente invade a rede social de alguém, um Instagram, não é? E depois que invade, ele começa a anunciar um falso investimento, não é? Que você joga lá R$50 numa conta Pix e recebe 100. E algumas pessoas realmente fazem isso, jogam 10, recebem 20. Mas a partir do momento que ela joga mais dinheiro nessa conta, transfere, aí ela não recebe mais. Esse golpe tem acontecido com bastante frequência, não é? E o pessoal tem chamado de golpe do urubu do Pix ou do Pix bugado, não é? E temos também um segundo golpe que as pessoas têm que tomar muito cuidado, que é o falso QR Code, não é? Eles vão em lojas, colocam um QR Code falso em cima do QR Code verdadeiro e a pessoa vai pagar com o Pix e acaba pagando para uma conta errada, né? E tem que pagar de novo depois. Agora, esse da internet que o senhor comentou, que acontece nas redes sociais, tem muita gente também que tem a conta invadida e o bandido acaba anunciando produtos, vendendo geladeira, fogão. Eu tenho visto com muita frequência, as pessoas às vezes elas tentam alertar, mas infelizmente muita gente cai. Exatamente, a pessoa invade a rede social e também tem essa modalidade, não é? Ela fala que vai fazer uma viagem, não é? Para outro país, então está vendendo fogão, geladeira, tudo a preço muito baixo e a pessoa paga, geralmente com Pix, e não recebe, não é? Então também é uma forma de você utilizar uma rede social invadida, fazendo a venda de mercadorias que não vão ser entregues ou fazendo essa falso investimento ligado ao Pix, que é o chamado de Pix bugado ou urubu do Pix. Agora aquele que ficou bem famoso também, que a pessoa ela tem os dados ali, os contatos clonados pelo bandido, invade, entra ali no WhatsApp e fica fingindo que é a mãe, ou fingindo que é o filho, para pedir dinheiro. Esse caso, nesse tipo de situação, ainda tem muitas pessoas caindo? Tem bastante, né? Porque o criminoso é muito esperto para fazer esse crime. Ele faz uma pesquisa da vítima antes, então ele sabe que a vítima é médica, trabalha na área de medicina ou é professor, conhece o nome da mãe. E quando ele vai fazer esse contato para pedir esse dinheiro, ele usa isso tudo. Então, por exemplo, ele sabe que é médico, então vai pedir para a mãe do médico um dinheiro para pagar um boleto, dizendo que ele está fazendo uma cirurgia, não é? E acaba enganando a vítima, que efetua o depósito geralmente por Pix. Acho que vale então, delegado, a gente fazer um alerta antes de fazer qualquer transferência, passar o Pix. Como agir? Ligar para a pessoa, confirmar que é ela que está vendendo o objeto ou que é ela que está pedindo ali um dinheiro emprestado? Exatamente, isso é muito importante, não é? Porque para que esse golpe dê certo, primeiro
você precisa de uma conta de um terceiro. Então, quando você vai fazer o depósito, você vai ver o nome de uma pessoa que você não reconhece, né? Então, por exemplo, seu pai está pedindo dinheiro e você vai depositar na conta de um terceiro, aí entra essa ligação que você falou. Ligue para a pessoa que está pedindo para confirmar, não é, que ela realmente precisa daquilo, e se você perceber que você vai depositar numa conta de um terceiro, aí tem que acender o sinal vermelho, porque pode ser uma fraude. Agora, essa questão do estabelecimento, de ter ali fraudado o QR Code, quem estiver recebendo ali o pagamento precisa também ficar atento. Quem recebe esse pagamento, na verdade já está mancomunado com o criminoso para emprestar a conta, ele vai receber aquele dinheiro e rapidamente vai sacar, não é? E geralmente o estabelecimento demora um pouco para perceber isso, então pode ser que fique uma tarde inteira, não é, com aquele QR Code falso, e só depois disso que o estabelecimento vai ver que colaram alguma coisa ali em cima, não é? E a vítima também tem dificuldade, né? Porque geralmente você não sabe o nome do estabelecimento, nome comercial, você pode ver um outro nome ali e não vai reconhecer como sendo falso aquele QR Code. Por isso que é importante que ali o dono do estabelecimento fique sempre atento. Todo pagamento que for feito já confere ali se caiu na conta bancária. Agora, delegado, falando em relação à pena, prisões, a polícia tem conseguido prender esses criminosos que aplicam? Essas pessoas ficam presas? Como que tem funcionado? Olha, a polícia tem feito boas investigações, não é? A gente tem 2 unidades aqui na Polícia Civil, que é a DRCC e a CORF, que trabalham muito com esse assunto. Temos prendido várias pessoas, não é? E recuperado parte do dinheiro, não é? A pena desse crime foi aumentada recentemente, não é? Uma pena de 4 a 8 anos, não é? E a gente tem conseguido bons resultados. Agora, a participação da vítima, no sentido de reconhecer que aquilo é um golpe, é muito importante para que o crime não aconteça. E, delegado, as pessoas que recebem o dinheiro na conta bancária, às vezes são pessoas ali laranjas, elas também respondem, é crime? Ou algumas vezes, em algumas situações, elas nem sabem que o dinheiro está caindo na conta? Olha, na grande maioria das vezes as pessoas sabem, não é? Elas têm benefício econômico e vão responder pelo crime de receptação. No mínimo, se elas estiverem ligadas diretamente com o estelionatário, vão responder pelo estelionato também. Mas na grande maioria das pessoas tem conhecimento que sua conta está sendo utilizada para receber recurso de crime. E é um golpe que acontece em todo o país. As pessoas elas não aplicam também, principalmente esse do WhatsApp, de tentar convencer ali, dizendo que é um parente que está precisando de dinheiro. Mesmo a polícia sendo aqui do DF, vocês fazem investigação em todo o país? Fazemos, e é muito comum o criminoso justamente pegar uma vítima de Brasília e uma conta de outro estado, principalmente São Paulo e Mato Grosso ultimamente. A polícia tem ido até esses estados com bastante frequência. Essas 2 delegacias que eu mencionei viajam bastante atrás desses criminosos, não é? E dessas pessoas que estão prestando as contas. É bom alertar para o criminoso que a internet ainda, né, não é uma terra sem lei, a internet tem sim punição. A internet não é uma terra sem lei, não é? A polícia está de olho nesses criminosos. A cada dia a gente pega mais experiência de investigação e temos bons resultados. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então, Viviane, fica esse alerta toda vez que for fazer um pagamento, seja para comprar algum objeto que está sendo oferecido ou para emprestar dinheiro, é sempre importante conferir o nome da pessoa, para onde está mandando esse dinheiro, ligar e falar, olha, é você mesmo que está vendendo o objeto, você está precisando desse dinheiro, porque aí vai evitar, né, todo esse transtorno. Como o delegado disse, a polícia tem conseguido identificar essas contas, o dinheiro às vezes é recuperado, mas aí cabe à justiça decidir como que essas vítimas serão ressarcidas, porque às vezes a polícia não consegue, infelizmente, chegar a tempo e fazer a apreensão ali de todo o dinheiro, né? A justiça bloqueia o valor, então às vezes apenas uma vítima ou outra é ressarcida e as outras acabam ficando aí no prejuízo. Ai, ótimas essas orientações, viu? Porque a gente, às vezes, na correria, acaba esquecendo de prestar atenção um detalhe ou outro que vocês trouxeram agora e serve de alerta. Obrigada, Kátia. No momento que você se vê aqui no jornal, que a gente se conecta, né? Você que mandou uma foto assistindo aqui o SBT Brasília Primeira Edição pelo nosso WhatsApp, pelo Instagram. Vamos colocar umas fotinhos aqui que o pessoal mandou pra gente? Olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, inclusive aqui no Instagram, a gente tem ali
um evento que você vai poder ganhar ingresso para participar no fim de semana. Aqui as fotos, olha, Sidão mandou, estou ligado no SBT Brasília, ele que é lá de Taguatinga. Beijo pra você, Sidão, obrigada pela foto. Olha a Jocélia aqui, que gracinha, gente, fazendo coraçãozinho e tudo, estou ligado no SBT Brasília. Obrigada, adorei aqui, coraçãozinho de novo pra você também, tá? Kisiane, oi, boa tarde a todos, estou acompanhando o SBT Brasília, amo todos os dias acompanhando a gente. Obrigada pela foto também, pelo registro. Maria Betânia, bom dia, manda um abraço para nós aqui em Sobradinho DF. Maria Betânia, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí de Sobradinho também. Solinei, boa tarde, Viviane, meu nome é Solinei, falo da cidade estrutural. Olha só que bacana, o pessoal de lá também acompanhando, valeu pelo registro. Mais uma, dá tempo? Mais uma só? Vamos ver? Nilson. Oi, estou ligadinho no jornal para ficar bem informado. É isso, Nilson. A gente está aqui, de olho em tudo para trazer para vocês. Muito legal vocês estarem participando. Aproveita também, faz esse registro, manda pra gente, manda sugestão de reportagem também, que você já viu que a gente vai atrás e traz aqui um resultado para te ajudar a resolver o que você não conseguiu por aí, né? Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para ganhar ingresso para um musical de criança, hein? Mas que adulto também gosta. E a gente ainda vai falar sobre um festival de chocolate, que é o maior da América Latina, aqui pela primeira vez em Brasília, ó. Deu até aqui água na boca. Espera, já volto. Cultural, já tá seguindo o nosso Instagram? Tá ele aqui para você poder seguir, é o @SBT Brasília. Tem mais um concurso cultural por lá e você pode ganhar ingresso para o musical da Patrulha Canina. Olha só, dessa vez a criançada vai curtir muito, mais os pais, claro, que eles curtem também, só de ver a alegria dos filhos, né? Aí você me pergunta, Vivi, como é que eu faço para participar? Aqui, olha só, você vai entrar lá no nosso Instagram, começa a seguir a gente, hein? Aí sobe um pouquinho aqui o feed. Nesse post, olha, quero ir ao musical da Patrulha Canina? Quero, né? Você quer? Vai lá, escreve nos comentários por que você merece ganhar esses ingressos para levar a meninada para esse musical. Você pode ganhar 4 ingressos e a nossa produção vai escolher uma resposta. A gente divulga aqui na sexta-feira, a gente tem até algumas imagens depois para mostrar para vocês também de como é que é esse musical. Olha, todo mundo vai se divertir, criançada também. Depois a gente vai mostrar para vocês como que é para você ainda ficar mais interessado. A gente já tem várias respostas por aqui, muito bacana para vocês estarem participando. Eu espero que seja você, né? A gente dessa vez aqui está sorteando 4 ingressos para uma família só. E aí a gente vai contar isso para vocês então na sexta-feira. Quem participou do Fábio Júnior, amou. E olha, com o fim da pandemia, os servidores públicos do GDF, eles voltaram ao trabalho 100% presencial, né? Mas muitos acreditam que o trabalho poderia ter continuado, o teletrabalho, já que eles economizaram o tempo no trânsito, mantiveram a produtividade e isso podia se estender. Além de vantajoso para o funcionário, é bom para o governo também, porque segundo o levantamento do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, esse modelo, ele permite que o setor público economize mais de R$1.000 por mês com cada trabalhador. Bom dia a todos, estamos saindo aqui de Lusiânia, Goiás, dia 28 de agosto de 2023, são 6 horas e 33 minutos, moro aqui no setor Viegas, próximo ao centro aqui da cidade e vamos a caminho de Brasília até chegar na Procuradoria do Distrito Federal para mais um dia de trabalho presencial. São 8 horas e 14 minutos. Saímos, rodamos mais de 1 hora e 30 minutos. Saímos de Lusiânia, rodamos mais de 1 hora e 30 minutos para chegarmos aqui na Procuradoria e desenvolvermos o mesmo trabalho que nós poderíamos estar desenvolvendo remotamente. Essa é a rotina do servidor público Roberto Posati. Ele gasta todos os dias, no mínimo, 1h30 para chegar ao trabalho. Tempo que poderia ser melhor aproveitado se ele ainda estivesse em home office. Então, todo o trabalho é um trabalho desenvolvido num sistema que você pode fazer em qualquer lugar que você tiver.
Roberto ficou trabalhando de casa durante 3 anos, mas no dia 23 de fevereiro, a vice-governadora do DF, que estava no exercício do governo, anulou o decreto que permitia o teletrabalho e todos tiveram que voltar para o presencial. O serviço público, ele é muito beneficiado com o teletrabalho. Não é? Vamos começar a economia. Eu brinco que um servidor, quando ele entra no seu órgão, ele vai gastar desde a água, papel higiênico, até a luz, os equipamentos, o vale transporte que tem que ser pago para ele quando ele não tinha um deslocamento, não se pagava. Então, economia de todas as formas. Outra questão importante que nós devemos abordar e lançar aqui é a questão da produtividade. É exigido dos servidores que estão no teletrabalho que comprovem sua produtividade. Roberto e Lude fazem parte de um grupo de servidores que pedem a volta do teletrabalho. Eles explicam que essa modalidade foi criada antes da pandemia, em 2018, mas agora não existe mais. Benefício tanto para a população que recebe, que paga os impostos, recebe o serviço, como para o próprio serviço público, né, a gestão pública, na melhoria da qualidade ali, de todas as atividades desempenhadas. Todos os sistemas eles têm um relatório muito objetivo que tem horário de login, horário de logout, quais foram as tarefas envolvidas, quais foram os documentos entregues. Então a gente teve realmente uma perda muito grande com esse fim abrupto do teletrabalho. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, estima-se que a economia com servidores em teletrabalho varia de R$ 800 a R$ 1.200 por mês por funcionário. Entre esses gastos está o consumo de água, energia e até o cafezinho. E também tem a questão do benefício para a saúde mental dos servidores, né? Assim, que eu acho que é relevante. Eu sou psicóloga e a gente sabe que a pessoa, o trabalhador que trabalha feliz, ele também produz melhor. Olha, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração mandou uma nota para o SBT Brasília. Eles disseram que já estão estudando uma regulamentação para a implementação do trabalho híbrido, mesclando ali turnos presenciais e trabalho no GDF. Mas, por enquanto, eles ainda não têm uma previsão para a conclusão desses estudos. Vamos esperar, né? E uma carreta carregada com soja acabou tombando lá no bairro Arapuanga, em Planaltina. Os bombeiros foram chamados para o local e encontraram um veículo totalmente caído no acostamento. Olha só, no acostamento da pista, o pneu ali todo para cima. As imagens que vocês estão vendo aí são realmente impressionantes. Dá para ver, inclusive, que parte da carga de soja acabou caindo. O mais estranho nessa história toda é que o motorista dessa carreta não foi encontrado no local e não foi possível entender o que teria causado esse acidente. Bom, se ele não foi encontrado, pelo menos então a gente pode considerar que não aconteceu nada mais grave com ele, né? Mas olha só o estado que ficou essa carreta. Bom, as vítimas de violência sexual com idade ali entre 15 e 45 anos foram incluídas no grupo prioritário de imunização contra o HPV, que é o vírus causador do câncer de colo de útero. E segundo dados do Ministério da Saúde, menos da metade dos meninos com idade entre 9 e 14 anos tomou a primeira dose. Veja só na reportagem. O cartão de vacinação do João, de 9 anos, está em dia. Hoje foi tempo de o Daniel, o pai, trazer a criança para tomar a primeira dose contra o HPV. Apesar de ter medo de injeção, ele foi imunizado. É um recurso que a ciência nos oferece, né, a vacina, para proteger contra a doença, então a gente precisa, na verdade, usar esses recursos e é por isso que ele está aqui hoje. O papilomavírus humano é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associada a 80% dos casos de câncer do colo do útero e mais da metade dos casos de câncer nos aparelhos genitais masculino e feminino. Mas a cobertura vacinal no Brasil está bem abaixo do esperado, principalmente entre os meninos. Em 2022, só 42% deles haviam tomado a primeira dose da vacina e só 17% a segunda.
Em todo o país, a vacina contra o HPV oferecida pelo SUS é disponibilizada para crianças e jovens entre 9 e 14 anos e entre 9 e 45 anos para pessoas em condições especiais, como os imunossuprimidos. A novidade é que o público-alvo foi ampliado. Agora, as vítimas de violência sexual entre 15 e 45 anos também terão direito. A decisão de aumentar o público atende à determinação da Organização Mundial da Saúde. Porque as vítimas de violência sexual, sejam mulheres ou homens, elas estão mais expostas a contrair uma infecção sexualmente transmissível. E nesse momento de vulnerabilidade, nada melhor do que dar uma proteção extra, esse acesso à vacina do HPV, para que evite que ela possa estar exposta às verrugas genitais ou também a, no futuro, desenvolver o câncer de colo de útero. E olha, a repórter Vanessa Vitória, gente, que não é boba nem nada, tá de volta, adivinha com o quê? Comida, né? Ela foi conhecer a primeira edição em Brasília do Chocolate Festival, um evento completamente dedicado ao chocolate e o cacau, que começa hoje. Já tá chamando a atenção de muita gente, eu quero saber como é que funciona. É uma oportunidade incrível para quem ama chocolate. Eu sou chocólatra, vamos saber aqui se a Vanessa é ou não. Olha lá. Já tá até com um chocolatinho na mão, né? Conta pra gente aí como é que vai ser esse festival. Vivi, Chocolovers, boa tarde pra você, pra todo mundo que ama o chocolate, porque, gente, eu sou viciada, eu adoro, e é claro que mesmo montando o evento eu ia dar um jeito de comer chocolate, porque o protagonista por aqui, Vivi, ó, é o cacau. E olha só, eu tô aqui com o pessoal que é do Guará, eles trazem o chocolate da Bahia. E eu vim aqui, quando eu cheguei, eu perguntei, olha, tem aí algum que não é amargo? E aí o Arthur me respondeu assim, olha, não é amargo não, é intenso, intenso. Então aprendi que quem gosta daquele chocolate mais fortezinho, com mais cacau, é o chocolate intenso. E a ideia de vocês, que tem o foco aqui no Guará, no Distrito Federal, de trazer um chocolate que não é industrializado, justamente para fomentar aí essa agricultura familiar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa ideia de trazer o melhor pra gente aqui, não só ficar com esse negócio de ir no mercado, de pegar coisas industrializadas para atrapalhar o desenvolvimento do corpo. Então aqui a gente traz uma variedade, chocolates intensos, menos intensos. Aqui a gente mostra aqui. O Claudinho pode até ir mostrando pra gente. Tem chocolate com fruta, tem chocolate com tudo. Isso, a gente vai ter os drageados com frutas oleaginosos, 70%, cacau, sem açúcar. Por aí você pode ver que eu te entreguei um pouco mais cedo. Ele te derrete na boca, ele não fica grudando o dente, por justamente a gente utilizar a manteiga do cacau. Vivi, obrigada, Arthur, é delicioso. A gente vai falar com o idealizador aqui do evento, né, que é o maior da América Latina, é o Marco, vou apresentar para você, Lessa. Ele veio, inclusive, da Bahia, mas a gente vai mostrar já que tem produção aqui também. Calma. Conta pra gente um pouquinho de hoje até o dia 24, hoje a partir das 19 horas. Estão montando, Vivi, até antes de apresentar ele, que já estou apresentando e falando, a ideia é que quando as pessoas entrarem aqui, já está sendo montada uma plantação de cacau, porque como eu falei, o protagonista é realmente o cacau. Então quando as pessoas chegarem, quando o pessoal chegar por aqui, a ideia é que tenha uma experiência sensorial, ó. O Claudinho está tentando mostrar, está um pouquinho longe da gente, mas tem bastante folha lá. O pessoal vai chegar e vai ter aquela sensação que está entrando mesmo numa plantação de cacau. Então de hoje até o dia 24, hoje a partir das 7 da noite e nos outros dias a partir das 2 da tarde. Conta pra gente o que o pessoal vai encontrar aqui. Muito chocolate, né? Boa tarde. Boa tarde. Principalmente muito chocolate, né? Mas aqui é uma experiência, a gente costuma dizer que ele entra visitante e sai especialista, porque tudo referente ao mundo do cacau e do chocolate, os coprodutos estão aqui. Nós temos Cozinha Show, Cozinha Kids, ateliê com escultura de chocolate, muitas palestras sobre o tema cacau, sobre o tema chocolate, outros coprodutos, mas principalmente marca de chocolates do Brasil todo. Principalmente chocolate de verdade, chocolate que faz a partir da amêndoa, chocolate que verticaliza e agrega valor. O cacau é o símbolo da sustentabilidade brasileira, é a cultura agrícola que mais emprega
e é a cultura agrícola que mais preserva o meio ambiente. Então a gente está trazendo toda essa informação, mas principalmente muito chocolate para Brasília e para o Distrito Federal. Ai, meu Deus, que delícia, eu amo chocolate. Marco, vamos andando aqui, porque são muitos estandes, são vários expositores, são quantos? São mais de 100 expositores do Brasil e chefes do Brasil, do exterior, da Argentina, da Bélgica. Enfim, vai ser uma festa aqui do cacau de chocolate, fazendo receitas. Podem se inscrever e participar das receitas com mais de 20 chefes. Do Brasil e do mundo, são muitos expositores. Vem cá, olha só. Você é a? Marlene. A Marlene já está montando tudo por aqui também, porque ela tem produção de cacau. Na Ponte Alta do Gama, é isso mesmo? Isso. Nós estamos com uma área teste, né, com um plantio de cacau, com proposta futura de produzir nosso chocolate com esse cacau. E aí, começou quando esse plantio? Ele tem uns 2 anos e meio já, com um aumento aí de final de ano com uma área um pouquinho maior. Já tem chocolate aqui que foi feito com cacau plantado ou ainda não deu tempo? Porque quanto tempo que demora, afinal? Olha, uns 3 anos e meio, 4 anos, dependendo do manejo, de todo esse processo aí de cultivo, né? Então, por enquanto, vocês estão plantando, mas ainda não colheram efetivamente para fazer a produção. Mas já tem chocolate aqui? Já temos sim. Então, toda a nossa produção vem com cacau do sul da Bahia, então é um cacau rastreado, voltado para chocolate realmente de qualidade. E aí nós temos do chocolate 70% intenso ao branco. Eu quero experimentar, mas o intenso eu não quero não. Eu gosto de branco, bem ao leite. Eu não sei a Vivi lá qual que ela gosta, mas eu prefiro os menos intensos. E me diz uma coisa, o Centro-Oeste aí, a gente sabe que tem muita produção na Bahia, mas como é que é a produção aqui? O solo é bom? Tem que ter um cuidado diferenciado? Totalmente. Então, assim, é uma área, às vezes, até improvável para o cultivo do cacau. A gente entende isso, mas a gente está ajustando os desafios à nossa região, né? Conhecendo, atrás de informações, fazendo correção de solo, de forma que a gente realmente consiga um cacau tão bom quanto o do sul da Bahia, o de Linhares e tantas outras regiões. A ideia eu vou até abrindo aqui para o Claudinho, mostrando que a gente está falando de chocolate, a gente tem que mostrar chocolate, a gente está falando de cacau, a gente tem que ir mostrando tudo aqui, a gente vai mostrar. E aí, a ideia, então, será que o Distrito Federal tem esse potencial? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente entende, como eu falei, que realmente é um desafio, mas a gente acredita que se outros cultivos na região foi possível, por que não o cacau também, né? Quem sabe no próximo evento, então, a gente vem aqui para experimentar o chocolate com cacau brasiliense. Se Deus quiser, eu estarei aqui para servi-los um cacau de qualidade com produção aqui do DF. Ai, que tudo, já quero. Anota meu telefone, deixa eu ver se o do sul da Bahia que vocês comercializam é bom, porque quando eu experimentar, Vivi, o do Cerrado aqui, do Centro-Oeste, que ela está produzindo lá no Gama, eu vou querer comparar para saber se realmente o nosso é melhor do que o do sul da Bahia, né? Obrigada. Eu vou voltar a falar aqui com o organizador, então. Você sabe que é tão legal quer falar. Vamos, a gente vendo aí essa produção aqui mesmo, né? A gente fala que é impressionante como o Cerrado, assim, tem uma terra boa, viu? Porque a gente fala agora de produção de uva, agora produção de cacau. Tô louca para experimentar também. Conta pra gente, que a gente quando fala de chocolate aqui no Brasil, a gente fica pensando naquele chocolate lá do sul ou da Bahia. Recentemente eu estive lá na Bahia, nossa, e o chocolate de lá tava muito gostoso, né? Afinal de contas, lá cacau é que não falta. Tem de tudo aí? Aqui vai ter de tudo, né? Vivi tá falando que o chocolate do sul da Bahia é maravilhoso, mas até, Vivi, falando aqui com o Marcos para fazer aquela provocaçãozinha, os brasilienses, né, também vão querer ser produtores aí. Você viu ela falando aí, fazer um chocolate tão bom quanto, mas o que o pessoal vai encontrar aqui de delícias? Você já falou que tem chocolate de vários pontos, o chocolate brasileiro em si, já que a gente vai ter aqui chefes internacionais, não perde em nada? E será que o nosso aqui, quando estiver rolando, também não vai perder? Bom, a gente conhece muito chocolate estrangeiro, principalmente chocolate suíço, chocolate belga, mas é um chocolate muito bom por causa do leite, chocolate ao leite. O que o Brasil tem diferenciado? Ele tem uma amêndoa mais frutada, é um chocolate mais puro, e você vai encontrar muita variedade. O chocolate, o confeito com cacau da Bahia, é diferente do cacau do Pará, com cacau do Espírito Santo. O cacau, como você acabou de falar, vem para o Distrito Federal, já está em 14 estados brasileiros. Então já é uma planta nacional.
A gente sabe que tem algumas iniciativas do Distrito Federal e o cacau a pleno sol irrigado, a terra aqui é muito boa. Então a gente até estimula que as pessoas comecem a pensar em plantar cacau. E esse cacau de cada lugar, de cada terroir, vai produzir um chocolate diferente, um percentual diferente, umas misturas diferentes. E não é só chocolate, é mel de cacau, é amêndoa caramelizada, é aguardente de cacau, é vinagre balsâmico, é uma série de produtos. Vamos andando, que a gente pode até mostrar que tem licor de cacau aqui também, viu, Vivi? Vou até voltar para o estande que a gente estava, que lá tem inclusive o licor. E ó, para entrar aqui é R$20, né? A meia, a inteira, e R$10 a meia. Compra onde? Direto aqui? Compra no site chocolatcomtemudofestival.com ou na bilheteria do evento. Aqui na porta também. Eu voltei, Arthur, porque a gente estava falando, a Vivi estava falando aí das infinitas possibilidades com o chocolate, e eu lembrei que você mostrou pra gente que tem licor de chocolate. Esse aqui é um licor do cacau, ele é um licor mais adocicado, obviamente, mas não é um licor aquele doce que vai prejudicar, que vai te deixar meio enjoado. É um licor suave e belíssimo, né? Tem tudo. Geleia também, né? Tem mel, geleia. Vamos ter melaço do cacau, geleia do cacau. O melaço é bom para substituir aquele barbecue na costelinha. A geleia é muito ótima para comer com pães, com biscoitos e entre variedades. Tem que vir para cá, Vivi, tem que vir mesmo para poder saborear e ver aí as infinitas possibilidades que são feitas com esse protagonista que está aqui na minha mão e que eu amo desde criança. E você, Vivi, você já falou que aí é chocolatra também? Adoro. E você gosta do intenso ou do branquinho ao leite? Eu sou assim, ó, tô assim com você. Eu gosto mesmo daquele chocolate ao leite, mais docinho, viu? Adoro. E você sabe que a geleia de cacau, uns amigos trouxeram pra mim uma vez lá da Bahia. E, gente, é uma delícia. O cacau é muito gostoso mesmo. Obrigada pelas dicas. Então, até domingo você pode ir lá aproveitar. Beijo, VV. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Ótima tarde. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Até amanhã. Tchau, tchau.